O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025, e eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio, com o Lado B do Rio 375, chegando no seu feed. Time completo com Luara Ramos via internet, Daniel Soares, Fagner Torres Lima, aqui comigo no Saúl Estúdio, depois de um começo aqui meio, caótico, deu tudo certo. Luara Ramos, boa noite. Opa, já vai começar por mim? Boa noite. Eu achei que meu destaque é um pouco mais leve hoje, eu falei que eu ia dar uma dica cultural, então saudar aí todo mundo que já tá com a gente a partir de agora, e deixar minha dica, porque a gente fez aqui recentemente, né, Caio, aquele programa sobre cinema, e foi muito legal e tal, e eu falei da minha dificuldade de assistir essas coisas muito americanas, assim. Mas a minha dica hoje é me contradizendo, dizendo que eu sou uma hipócrita e que eu sou completamente viciada na série A Diplomata. Vocês já viram A Diplomata, gente? Todo mundo aqui já viu? Não, do que se trata? Tá disponível na Netflix. Eu não botava Tá na muita minha lista há um tempão, Lu, pra ver, mas eu ainda não vi. Tá na lista há um tempão. Eu acho que muita gente que ouve lá do B já deve ter visto, né? Não sei se Gil já viu. É aquela coisa assim, tem tudo lá. Aquela coisa meio... tem a coisa, né, dos Estados Unidos, mas não é só aquilo. Tem a coisa também que eu falei, que eu sempre critico, né, que nunca me saiu da cabeça que o americano faz tudo sobre família, mas é de uma forma muito sofisticada, porque tem uma dinâmica ali, né, do casal de protagonistas. Eu tô com medo de falar da sinopse, porque já tô na terceira temporada que estreou semana passada, mas o que me encanta na série é um roteiro tão bem amarrado, porque a gente está acostumado a ver essas superproduções assim, com muito efeito, né, com grandes estrelas, e aí fica um negócio que em algum momento descamba para clichê, para cafonice. E essa série, cara, é um negócio que eu acho muito incrível, porque o roteiro é tão bom que você não vê passar, é alucinante. Então a história, né, como o nome já diz, a protagonista é uma diplomata, é a Kerry Russell, acho que é assim que fala, que também fez The Americans. Eu não cheguei a ver The Americans todo, mas quem curte o tema, assim, porque entra em política também, apesar de não ser no mesmo lugar, não ser, né, aquela coisa da protagonista que só faz o mesmo personagem, é uma atriz que é grandiosa nas duas produções, foi muito elogiada em The Americans e está sendo muito elogiada na Diplomata. Eu gosto muito dela no papel dessa protagonista. Eu acho que é aquela, como eu falei, né, até agora, faltam 3 episódios para terminar a terceira temporada, não descambou para nenhum clichê, assim. É muito bem amarrado, os diálogos são muito bons, cara. Isso é muito legal de ver. Quando a gente eu, né, que gosto de ler e escrever de vez em quando, gosto de ver coisa bem escrita. Então, quando você vê, assim, diálogos tão bem escritos, e é tão rápido também, que às vezes você tem que ficar ligado, porque a história é muito alucinante, então você pode se perder ali. Mas é muito interessante. Então, essa diplomata aqui, tô tentando aqui não dar spoilers e tentando lembrar das coisas da primeira temporada para quem ainda não viu, para quem vai começar a ver, mas que ela vai ser realocada ali num posto importante, né, como embaixadora no Reino Unido, né? Então você imagina uma diplomata americana no Reino Unido, chegando ali depois de acontecerem algumas coisas, e essas coisas vão sendo destrinchadas ao longo das temporadas, que o tempo todo acontecem coisas muito interessantes e diálogos muito interessantes que você acaba tendo que ficar pensando ali, mas não tem os resumos e tal, como tem aquela, né, como recurso aí de série, mas esse pensando que eu falo é assim, tem que estar ligado e faz você ficar ligado o tempo todo porque o roteiro é muito bom. Então, deixar essa aí, que é a minha nova mania, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso gravar hoje, mas ainda tem
episódios pra ver, será que eu consigo ver depois da gravação do lado B? Porque é simplesmente isso. A primeira temporada eu peguei, assim, pra ver sem muita expectativa, porque, né, meu namorado tava vendo na época, e aí eu dei uma olhada e falei, legal e tal. Depois eu vejo pra poder acompanhar. E não consegui largar. A segunda temporada foi a mesma coisa, a terceira temporada é nesse nível de viciante, assim. Então vou deixar essa dica aí. Quem ainda não viu, vocês que não viram, por favor, vejam, porque eu estou obcecada, preciso ter mais gente pra poder conversar sobre a série. A Diplomata. Vamos ver se nossos ouvintes e nossas ouvintes se animam, né, para poder conversar com você e aqui a mesa também. Eu confesso que tô procurando uma série nova. Aquela série, eu tenho, é curioso, né, porque não devo ser o único, né. Eu tenho a série que eu assisto com a minha esposa, né, com a Flávia. São algumas. The Bear é a principal, acabou agora. The Bear, que inclusive tá se arrastando, né, os caras vão insistindo. Não gostei. Cada vez uma temporada nova eu não gosto, embora a série ainda seja acima da média pra mim. E eu tenho a série que eu assisto sozinho. E aí tem algumas, né, que eu já tô tentando, né, pegar. Recentemente peguei a do Chico Anísio, né, uma série documental bem legal. Quero ver a do Collor, que vocês estão assistindo também, vocês podem... Não me deixem só. Vocês podem falar também. E tô procurando uma pra ver com a minha esposa também, além da Série A do Campeonato Brasileiro. Que, né, eu tenho o privilégio, não sei se é privilégio, mas eu gosto muito de ser casado com uma mulher que gosta tanto de futebol como eu. Então... Ela vê mais jogo, né? Ela vê Bragantino e Juventude. Se bobear, vê mesmo. Tem dia que ela bota um jogo aí qualquer, eu querendo, sei lá, fazer outra coisa, ela bota lá um Red Bull e vitória. Enfim. Fagner Torres, você também tem uma dica cultural que é de cinema, que você esteve em loco no nosso bem-sucedido, cada vez mais do que nunca, bem-sucedido Domingo é Dia de Cinema. Foi lá paparicado por ouvintes, criticado pelo nosso Leon, com razão, inclusive, dei razão ao Leon. Fala um pouquinho aí do como foi o filme, como foi o debate, como foi estar com o Antônio Pitanga, um totem da dramaturgia brasileira, enfim. Fala um pouquinho aí do seu domingo de cinema. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Pois é, eu tive lá no Domingo é Dia de Cinema, tinha alguns meses que eu não conseguia ir por motivos variados, mas ontem, né, domingo, dia 19, eu finalmente consegui voltar ao cinema para poder assistir o filme Malês, né? E assistir também a roda de conversa com os convidados, e inclusive com o próprio Antônio Pitanga, que apareceu de surpresa no cinema. Foi muito legal o Pitanga ter saído de casa no alto dos seus 86 anos para ir ao cinema debater o filme com estudantes, né? E assim, quero parabenizar, né, tanto o Leon, que é nosso amigo, meu amigo de longa data, quanto todos os envolvidos no evento, né, o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro, a FPVP, RJ, né, que está fazendo um trabalho assim, muito, muito, muito bacana com o Domingo é Dia de Cinema, como há muito tempo o projeto infelizmente não conseguia fazer. Agora com apoio, né, a gente, né, o projeto está tendo apoios interessantes, não só de emendas parlamentares, mas também da própria Fiocruz, né? Então a garotada tá tendo lanche, tá tendo ônibus, e isso facilita, né, muito para que a molecada que está aí na luta para poder ingressar na universidade pública consiga sair de sua casa, independente de onde morar. Então ontem tinha gente de Seropédica, tinha gente de Belfor Roxo, tinha gente de tudo quanto é lugar, lugares longe de Botafogo, né, que não conseguiriam chegar às 9 da manhã em Botafogo se não tivesse apoio. E estavam lá, viram o filme, assistiram o debate com o pastor Henrique Vieira, com o Rodrigo Diodé, que também é ator do filme, com os outros dois convidados, cujo nome agora eu não vou me lembrar, mas enfim, tiveram outros dois convidados, e o próprio Pitanga, como eu disse, que esteve lá no domingo. O Leon, né, fez uma gracinha comigo lá em público, né, enfim, a galera acha que só porque eu faço podcast que eu sou a pessoa extremamente, que eu não tenho minhas questões de timidez, né, e aí o Leon fez questão de dizer que eu tava lá, falou da crítica que eu fiz com relação... O deputado Tarcísio Mota foi o debatedor, não? Não, o debatedor foi o Henrique Vieira. Ficou na bancada do pessoal. É engraçado, porque, só pra fazer um parênteses,
gente, né? Ele fez a brincadeira, vão sempre os mesmos. O Tarcísio Mota já teve aqui 3 vezes e o Henrique Vieira 2. Pois é. A gente também, não é que a gente também, né? Mas a gente só tem 2 partidos. Mas também só tem 4 deputados, pessoal, né? Aí é difícil. E só tem 2 partidos de esquerda. Verdade, autocrítica aqui. Federais. Estamos devendo bons quartos de esquerda aqui. A gente até tentou trazer, mas a assessoria não conseguiu. Estamos devendo. Tem. A galera tem que fazer força pra vir também, não é só a gente convidar, não. Tem. E divulgar também quando vem, inclusive. Isso. Mas vamos lá. E aí, cara, foi muito legal, assim, o filme. Eu confesso, eu tô com sérios... Não vou dizer que é sério, porque sério é exagero, mas eu tenho tido limitações de ver cenas de violência em filme, série, esse tipo de coisa, né? E o filme, obviamente, tem cenas marcantes, né? Enfim, cenas de tortura, cenas de facada, tiro, isso não é uma questão pessoal, não é uma crítica ao filme, não. Eu acho que o filme, enfim, foi fiel, eu acho que, né, muito provavelmente não deve ter retratado 10% do que realmente foi no quesito batalha, né? Mas eu falo por mim, né? Eu tenho tido muitas limitações com cenas assim. Eu acho que, enfim, o fato de viver num lugar onde a violência é, né, absurdamente naturalizada deve ter a sua parcela de culpa na minha intolerância com cenas assim. Mas o filme, eu acho que atinge o objetivo no sentido de passar ali um recorte da história, né, do período importante na luta abolicionista do Brasil. Enfim, mostra bem como o colonialismo foi perverso e, na minha concepção, é um tema que a gente pode até debater aqui futuramente, chamar um convidado para tratar, mas eu tenho muita dificuldade de ver um colonialismo que tenha sido tão eficiente, né, quanto o colonialismo português nas Américas. Assim, os corações e mentes, né? Pois é. A gente não odeia Portugal, né? Assim, os caras fizeram o que fizeram com o Brasil, fizeram o que fizeram com o nosso povo, né? Com os indígenas, com os negros, e a gente não consegue odiar Portugal, né? A população brasileira não tem essa restrição, né? Mas você acha que os outros lugares... Em muitos outros lugares há. Não sei não. Acho que a consome. A relação, já vi assim, relação... da Bolívia, a relação da Bolívia, a relação da Colômbia, a relação do próprio Equador com o colonizador é muito mais lugares, tensa. Então tem uma questão racial também. Porque são os andinos, né? Pois é. A Argentina é predominantemente branca. Mano, a Argentina, né, cara? A Argentina é... Estados Unidos ou da Inglaterra? Pois assim vai, né? Mas enfim. Mas aqui na América do Sul a gente tem relações muito mais tensas com os colonizadores do que nós brasileiros com os portugueses, né? Os portugueses, até que me prove o contrário, nunca se retrataram pelo que fizeram, né? E, no entanto, a gente tem a chamada relação cordial, né? Embora eles estejam querendo empurrar os brasileiros de volta que estão lá também, né? Ainda tem isso. Quando vieram pra cá, invadiram, fizeram o que fizeram, agora que vai brasileiro pra lá, eles não querem estão querendo devolver pra gente aqui. E mandaram vários também. Pois é. Os bolsonaristas, eles podem ficar com eles lá. A gente não faz questão de ter de volta, não. Mas... o filme, cara, acho que cumpriu um objetivo muito importante, assim, e foi muito bacana ver o Pitanga lá, repito, assim, já que a gente tá falando de cultura no começo, muita gente não tem muita dimensão do que é o Antônio Pitanga pra cultura brasileira. O cara na minha modesta opinião, ele é tão importante quanto todos os grandes atores que são nomeados aí dia após dia. Ele é tão importante quanto o Lima Duarte. É um cara fundamental no cinema novo. Sim, ele é uma lenda viva mesmo da cultura brasileira. E ele é tão importante quanto o Lima Duarte, ele é tão importante quanto a Fernanda Montenegro, ele é tão importante quanto muitos outros artistas, atores que ainda estão aí e que já foram também. E foi muito legal vê-lo a simpatia com que ele se dispôs a estar lá e debater com o público, a emoção que ele demonstrou, tá sentindo, ele estava visivelmente emocionado de debater com a garotada. No final do filme, assim, o debate se estendeu para além do que deveria e tinha uma outra sessão para começar. Na sequência, todo mundo teve que sair correndo da sala para poder limpar e começar outra sessão, a sessão normal do cinema, né? E ele ficou do lado de fora ali do Estação Botafogo, conversando com todo mundo, batendo foto com quem quis bater.
foi realmente muito emocionante, assim, muito bacana ver um cara do tamanho do Antônio Pitanga se dispor a estar com os estudantes ali num domingo de manhã para falar de educação popular, assim, foi realmente muito legal, assim, há muito tempo que o domingo é dia de cinema não me marcava tanto, assim, né, eu que falo sempre do projeto aqui, acho que é muito importante, é um projeto fundamental, tinha que ter mais apoio financeiro, eu acho que a galera que mora aqui no Rio, que ouve o Lado B, tinha que dar um jeito de ir assistir filme quando tem, porque é um projeto fundamental, cara, é um projeto que coloca muita gente da periferia na universidade pública, galera que não tem dinheiro para pagar cursinho, que não tem dinheiro para, sabe, gastar com a educação, entra na universidade através dos pré-vestibulares populares que organizam esse projeto. Então, foi muito bacana. E aí, para finalizar, já que a gente está falando de dica, né, já que falei do Pitanga, tem um filme, tem um documentário sobre o Pitanga que é sensacional, por sinal. Já tem alguns anos que saiu, enfim, eu não sei onde tem hoje, mas eu acho que o nome se chama Pitanga, inclusive. Procurar aí no Google e ver aí onde tá passando, que é sensacional, que dá uma dimensão do tamanho desse cara e mostra muito da vida pessoal dele. Ele, além de ser um ator genial, ele é uma grande figura, uma figuraça, um cara muito amado no meio artístico. Então tem depoimentos de Maria Bethânia e Tamara Taxman e um monte de gente, assim, é muito bacana o doc Antônio Pitanga. E série, pra finalizar, eu tô vendo Caçador de Marajás, falta um episódio no Globoplay. Cara, é importante a gente ver, principalmente aqueles que têm menos de 40 anos, pra poder ter uma ideia de que o Brasil sempre foi tosco, na verdade. A gente teve um momento de lucidez ali entre os anos 2002 e até o golpe, até o início do golpe em Dilma. Foi o único momento de lucidez do Brasil, eu diria, ali depois da ditadura militar, né, e mostra o governo Collor, a ascensão do Collor enquanto um nome nacional, mostra como o Brasil sempre foi muito tosco, e o que me choca é a gente ter conseguido eleger alguém ainda mais tosco depois, que foi Bolsonaro, né? Com muitos elementos iguais, né? Com muitos elementos parecidos, iguais, a gente conseguiu eleger alguém ainda mais tosco, porque o Collor ainda tinha um verniz ali de estadista, um cara preocupado com causas ambientais e etc e tal. Moderno, liberal. Ainda tinha isso, assim, ainda tinha esse verniz. A gente conseguiu eleger depois, 30 anos depois, alguém ainda pior do que ele. Ele que foi talvez o mais tosco do período, a gente conseguiu eleger alguém pior do que ele. Então é importante assistir pra gente não esquecer do quão tosco é o país que a gente vive, né? Pra gente estar alerta, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a democracia é um estado, né, frequente de alerta. A gente tem que estar alerta para não cair nos erros do passado. Muito bem, Daniel, você não tem uma dica cultural, mas tem um momento xadrez verbal, né? Você estudou, né, fez uma análise para falar um pouco aí do nosso Rodrigo Paes, presidente da Bolívia eleito recentemente, e dizer mais ou menos qual é o contexto dessa eleição. Repito, a gente aqui não é especialista, mas o Dani é um cara muito informado, é o que daqui da mesa que mais gosta de política internacional, e aí fez uma pesquisinha para poder falar aí o que representa essa eleição. Assim como o Caçador de Marajás, que eu também estou assistindo, né, mostra que a eleição de 89 não está tão distante da eleição de 2018 ou da eleição de 2014, aquele blá blá blá, renovação na política, corrupção, novos nomes, né, vários elementos. A direita sempre vários elementos. A eleição boliviana também não está fora desse escopo, né? A gente sempre fala aqui que nós e a nossa mídia presta muito mais atenção na eleição dos Estados Unidos, na eleição dos países europeus, do que a dos nossos vizinhos, né? E sempre bom lembrar, a Bolívia é a nossa maior fronteira terrestre, faz fronteira com 4 estados brasileiros, 4 estados de dimensões razoáveis, né? Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre. Não tenho os dados na mão, mas eu creio que deve ser a maior colônia estrangeira no Brasil, vivendo no Brasil, São Paulo, então. A de bolivianos, a maioria em São Paulo, mas tem gente no... Inclusive a gente tinha um ouvinte boliviano, vocês lembram? Quando a gente fez a primeira cervejada lá no Bar. Ele foi, né? Foi não, em São Paulo. São Paulo. Uma cervejada em São Paulo. É uma pena que eu não lembro o nome dele, já tem muitos anos, foi bem antes da pandemia, isso, bem 2018. antes da pandemia. 2018, 2 anos do lado dele. E, porra, o cara é boliviano, enfim, imigrante boliviano de São Paulo, que era fã do lado B. Não sei se ele ainda ouve. Se ouve, manda um recado pra gente em algum lugar aí,
que a gente relembra o nome. Então a manchete, né, que a Bolívia vai para a direita, né, depois de 20 anos de governo do MAS, interrompidos pelo pós-golpe ali de 2019 a 2021, do governo ilegítimo da Janine Áñez. E não podia ser mais sintomático, né, o fato do Rodrigo Paz ser filho de um ex-presidente, Jaime Paz, e sobrinho neto de um outro ex-presidente, Vítor Paz Extensor. Renovação, né? Renovação na política, né? Um homem jovem e tal. O que acontece? Nesse último mandato do Lúcio Arce, desde 2021, que foi o mandato do MAS sem o Evo, né? O partido implodiu em lutas internas, né? O Evo rompeu com o Lúcio e levou consigo a base, né? A base indigenista, né? Dos movimentos indigenistas do altiplano, enquanto que a burocracia do partido, também um problema típico, né? Dos partidos de esquerda que ficam muito tempo no poder, né? Você gera uma burocracia partidária que ocupa posições de destaque no partido e, sobretudo, posições de destaque no Estado, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo, ficaram, em sua maioria, com o Lúcio. Foram lançados 2 candidatos, um candidato oficial pelo MAS, que era um ex-ministro do Lúcio Arce, e um candidato por outro partido, que era um antigo apadrinhado do Evo, mas o Evo não apoiou formalmente, porque o Evo falou que ele tinha que ser o candidato, que se ele não fosse candidato, a eleição não era legítima. Ambos naufragaram, né, juntos tiveram um pouco mais de 10% dos votos, ficaram fora do segundo turno. No primeiro turno, que foi disputado em agosto, o Evo recomendou o voto nulo, e o voto nulo teve uma coisa que não é muito falada nessas análises, né? A Bolívia vota direito, mas acabou e tal. É que os resultados presidenciais se refletiram no legislativo, né? Mas praticamente não elegeu ninguém pro parlamento. Vai ser uma força muito pequena, né, no próximo quadriênio. Mas o Evo mostrou que ainda tem força porque teve 20% de voto nulo no primeiro turno. Juntando com a abstenção, deu cerca de 30% dos votos. Não é desprezível, considerando que o primeiro colocado, que foi o Rodrigo Paz, já no primeiro turno, teve 32%. O segundo colocado, o Tuto Quiroga, teve 25, 26%. E vale lembrar também que o Rodrigo Paz ele aparecia do quarto lugar para baixo nas pesquisas. E que houve um movimento das pessoas evistas que não anularam o voto de votar nele e no seu vice, o Edman Lara, vou falar um pouquinho mais dele pra frente, e dizem também, não tem comprovado, não tá escrito em lugar, oficial em lugar nenhum, né, que certos núcleos governistas do MAS trabalharam por essa candidatura dentre os seus redutos eleitorais, né, de modo a pensar em algo menos pior, porque o Tuto Quiroga, que chegou no segundo turno, pode ser dito como uma extrema-direita boliviana. Ele é mais antigo do que esse movimento de extrema-direita recente no mundo e na América Latina, mas ele se alinha em várias quesitos. Propõe um liberalismo, um neoliberalismo total, né, privatização de empresa, redução do tamanho do Estado, aquele blá 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 tudo que a gente conhece. O Rodrigo Paz fala de modernização de uma forma, né, mais aberta, sem focar tanto, né, nas atividades. Obviamente vai ter alguma guinada à direita, mas o discurso dele é um pouco mais populista do que o do Tuto Quiroga. Tuto Quiroga já foi presidente, sendo vice de um ex-ditador. Também vamos chegar lá. E o outro candidato era o Samuel Doria Medina, que estava liderando as pesquisas, inclusive, acabou em terceiro, que é um Ciro Gomes, é uma mistura de Dória, como diz o próprio nome dele, com Ciro Gomes. É um empresário, aquela coisa de empresário, bem-sucedido, não precisa do dinheiro do Estado para viver, ele quer doar o seu tempo em prol do país, blá, 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 blá. América Latina, né? E só que ele fala que é Ciro Gomes porque ele disputou todas as eleições desde 2005, e nunca arrumou nada, nunca conseguiu ser eleito, não sei nem se conseguiu pegar segundo turno, teria que ter feito a pesquisa completa. Então, a avaliação é de que certos setores e tudo mais, e o próprio eleitorado, né, olhando, refletindo, fez uma aposta aí num menos pior para levar para o segundo turno, num voto útil, e no segundo turno, embora as pesquisas dessem o Queiroga em primeiro, o Rodrigo Paz acabou eleito com 54% dos votos, então alguma folga. Ele seu vice, e parece que esse vice ajudou a regimentar um público popular que era eleitor, não exatamente de esquerda, mas eleitor do MAS, né? Um público popular, do altiplano, indígena, pobre, das periferias bolivianas, que é o Edman Lara, que é um cara jovem, que eu fiquei comparando, brincando nas redes sociais, comparando com o Cabo Daciolo. Sim. Eu não sei se a comparação é exagerada, mas eles têm vários elementos em comum. Lara era um policial,
né, não era bombeiro, mas era uma força policial, que ganhou notoriedade há alguns anos atrás denunciando esquemas de corrupção na polícia, acho que de Santa Cruz de la Sierra, ganhou notoriedade midiática, né, foi processado administrativamente na polícia, acabou expulso, com isso ele ganhou mais notoriedade e se notabilizou como um ativista contra violência policial e corrupção e TikToker, além de ser evangélico. E essa candidatura mudou de vice de última hora, o Rodrigo Paes, porque o seu vice saiu para apoiar o Dória Medina. Esse que eu falei que estava liderando as pesquisas, e a vaga era o último dia, aquelas confusões, né? Última dia, última semana para registro das candidaturas, o Edman Lara apareceu e pegou essa posição de vice, e ninguém, como ela era uma candidatura considerada com pouca chance, né, ninguém deu muita atenção nem pro cabeça de chapa, quanto mais pro vice. Depois que eles apareceram em primeiro lugar no primeiro turno, ele começou a ter atenção, a aparecer, e já se bicou com o titular durante a campanha, tipo, não esperou nem ser vice eleito. Ele tem históricos de entrevistas criticando o Evo, criticando o Magda, porque ele era esse cara contra tudo que aí se está, mas ao longo do segundo turno tem entrevista dele reconhecendo a importância da liderança do Evo Morales. É um certo confusismo, mas também um oportunismo eleitoral de contar com os votos evistas. O Evo já deu declarações reconhecendo o resultado, apesar dele não estar, e falando que era o menos pior, e sempre se referindo ao Lara. Ele não se refere ao pai, ele sempre se refere ao Lara. Então, a gente pode ter uma coisa que eu não vi na grande mídia, né? Que é o nosso papel aqui, falar o que não falar na grande mídia. Observatório da imprensa. O papel do Evo, né? Que não foi desprezível, apesar da implosão do MAIS e dele não estar institucionalmente sendo uma força importante nos próximos anos, mas ainda influencia um contingente muito grande e muito importante da população boliviana, a ponto de influenciar na candidatura vencedora. E vamos ver como vai se comportar esse vice, né, na tradicional instabilidade política latino-americana. E aí, só para falar de termos anedóticos, né, o pai do Rodrigo Paes, o Jaime Paes, foi presidente de 89 a 93, ele era afiliado ao BIR, que é o Movimento de Esquerda Revolucionária, e que era efetivamente um partido de esquerda revolucionário fundado lá nos anos 50 e 60, fez parte da luta contra a ditadura militar boliviana nos anos 70, e nos anos 80 chegou à presidência com o Jaime Paes, depois de ter sido terceiro colocado na eleição, no primeiro turno. Aí vocês perguntam, como é que o terceiro colocado vira presidente? O sistema eleitoral boliviano, antes da Constituição atual, que foi feita pelo MAIS e pelo Evo, previa eleição direta apenas no primeiro turno. O segundo turno era disputado entre os dois mais votados no Congresso. E o Jaime ficou em terceiro, ainda assim ele ficou em terceiro lugar, só que o segundo colocado, que era o general Hugo Banzer, ex-ditador, combatido pelo MIR durante a ditadura, renunciou ao seu posto em favor do Jaime Paes para apoiá-lo. Então o Jaime Paes, que era uma liderança histórica contra a ditadura, vira presidente de forma indireta, apoiado pelo ex-ditador, fazendo uma aliança para governar, aplicando um programa neoliberal, como foi comum a vários partidos tradicionais de centro-esquerda latino-americana, como o próprio Partido Peronista na Argentina, a UCR, que era a oposição ao Partido Peronista, todos eles com um programa tradicionalmente social-democrata, nacionalista, desenvolvimentista, né, com essas variações, com social-democracia com tempero latino-americano, que é o nacional-desenvolvimentismo, aplicando políticas liberais nos anos 80 e 90. Como diz a filósofa, a jovem filósofa Luísa Soares, a política é muito complexa, né? Complexo. Isso tudo com uma manobra do ex-ditador retirando seu nome, que realmente. Isso. Agora, a nota triste. Lembra o Eurico Miranda, inclusive. A América Latina. Não, e anos depois, o Jaime Paes é sucedido por um opositor, o Gonçalo Santos de Lozada, que é um Fernando Henrique boliviano, era o ministro da Fazenda do combate à inflação e tal, que é o primeiro colocado na eleição de 89, perde no Congresso, é eleito em 93. Em 97, o próprio general Hugo Banzer consegue finalmente ser eleito pelo voto direto, em aliança com o MIR, da família Paes, e tá velhinho já, tem um câncer terminal, renuncia no ano final de mandato em favor do vice Tuto Quiroga, que é esse derrotado na eleição de ontem. Então, o MAIS realmente, assim como o Brasil de 2002 e 2012 foi um interregno, os 20 anos de MAIS na Bolívia foram um interregno. E a nota triste, mais triste desse processo todo é justamente a própria implosão do MAIS, né? Sim. Porque o MAIS era, enfim, o MAIS se construiu como um movimento fundamental para um partido de inspirador para toda a América Latina. Para a mudança, enfim, do status quo boliviano. É um partido que conseguiu reverter um golpe de Estado,
né, recentemente, né, como o Daniel falou, mas infelizmente foi implodido aí por motivos que seria interessante a gente conversar com Giovanna Zucato ou Marília Kloss ou Thalita Tanchait para poder entender. Entre outros e outros. Agora, o ditador, assim, Hugo Banzer, né? Nome de ditador assim, clássico, né? De Hugo Banzer, né? Pois é. Enfim, sem pernas e nem sempre caminha. Bem, o programa de hoje, só para explicar, né? A gente tá até fazendo uma abertura bastante longa. O programa de hoje sofreu uma mudança aí de última hora. A gente ia bater um papo sobre o STF, né? Barroso saiu, né, do STF, a gente falou rapidamente na semana passada. Tem aí todas as questões das indicações, né, novamente movimentos sociais fazendo pressão para indicação de mulheres, alguns movimentos de mulheres negras, o Lula querendo acenar para os evangélicos e provavelmente indicando o Jorge Messias, enfim, que esperar. Mas esse papo a gente vai deixar para a semana que vem. Enfim, a gente vai trazer um convidado para ficar um pouco mais especialista, né? A palavra de especialista. E aí, com essa mudança de última hora, a gente pediu socorro aos nossos apoiadores e apoiadoras lá no Conselho Editorial, no Telegram, né? Para pautar a gente. Então, para saber o que a gente poderia falar, né? A gente olhou ali, a gente abriu lá o noticiário hoje, olhou. E assim, gente, a gente tá há 10 anos fazendo esse programa, né? Eu provavelmente, uma das semanas que a gente olhou e falou, tipo... Menos coisas aconteceram. País normal, né? O país tá mais ou menos na normalidade. Pelo normal. menos em Brasília, a coisa tá mais ou menos na normalidade, né? Se olhar o noticiário, não tá muito normal, não. Mas é isso, em Brasília, no noticiário político ali, do gabinete ali, as coisas estão realmente, né? Governo Lula, né? A gente sempre falou isso aqui. E também, na segunda-feira, né? Então é uma nova conjuntura pra gente também, que a gente tá entendendo. Vocês que estão acompanhando a gente há mais tempo sabem que essa mudança também fez a gente entender o que pode ser quente, o que não pode ser quente, qual vai ser a pauta fria pra gente tratar. Então também tem essa questão. Então hoje a gente decidiu aí por uma espécie de lado B Responde, que é curto, né? Pocket e urgente. Galera, o que vocês têm aí pra falar? A gente no sábado a gente perguntou pra eles aí o que vocês têm aí pra dizer. E aí surgiram várias questões que a gente achou bastante pertinentes, a gente escolheu 2. Mas antes da gente responder, eu tenho uma novidade muito boa pra quem é ouvinte do lado B, tá? E pra nós também. A partir de agora, o lado B do Rio faz parte da rede de camaradas da Camisa Crítica. O que isso significa? Todas as compras com o cupom lado B na camisacritica.com terá um percentual repassado pra gente, ou seja, além de você ganhar 10% de desconto utilizando o cupom lado B no site da Camisa Crítica, a gente também recebe um valor de comissão pela divulgação, ou seja, é um famoso ganha-ganha, né? Vocês ganham daí usando o cupom com um desconto, a gente ganha aqui de royalties pela divulgação, tá? A gente confia muito na força da nossa audiência, que é muito fiel, para utilizar o cupom lado B. Então, a gente tá chegando aí no final do ano, o pessoal já começa a comprar presente, se autopresentear, a galera do 13º também já começa a fazer planos. Então, a gente espera que vocês, sempre que forem comprar na Camisa Crítica, usem o cupom lado B, que além desse desconto na compra, você vai ajudar o nosso podcast. A gente está bastante feliz em ingressar nessa rede de camaradas, tá? A gente agradece muito a Camisa Crítica pela confiança depositada, a gente alterou aí o nosso contrato, digamos assim, com a Camisa Crítica para a gente ficar aí mais tempo nessa parceria. São 4 anos que a gente fez agora recentemente de caminhada lado a lado, Camisa Crítica e lado B. A gente tem bastante orgulho de ter essa marca, né? Porque a Camisa Crítica faz muito sucesso, né? É uma marca muito bem posicionada nos movimentos sociais, né, nos produtores de conteúdo, nas redes sociais, nas bancas, nos movimentos, enfim, tá em todo lugar. A Camisa Crítica, eu acho que é disparado, dá pra dizer tranquilo que é disparado a grande loja de estampas, né, de roupas, de bandeiras da esquerda brasileira. Então a gente fica muito feliz. O Vitor é um grande amigo, ouvinte, foi apoiador do lado B, então um cara que eu também gosto muito de trocar ideia, né? Ele tá sempre com a gente também tomando uma cerveja nas lutas, enfim, até no Maracanã também. Então a gente tem bastante orgulho de fazer parte, né, de estar com a Camisa Crítica enquanto aliada, né, e parceira também. Então, já sabe, você corre lá na camisacritica.com para adquirir as lindezas lá que vocês quiserem. Cada camisa mais bonita que a outra. Tem bandeiras. Bandeiras são lindas. Tem muita coisa. A Camisa Crítica tem bastante coisa aí. Utiliza o cupom lado B, você vai ter 10% de desconto e ainda vai ajudar o seu podcast preferido, que somos nós, aí de você se não for. Além disso, a gente está aí na segunda fase da campanha do Apoia-se, tentando bater essa segunda meta de apoiadores e apoiadoras, né? O nome da meta
essa é a meta 2, né? É básica, mas nem tanto. E aí eu explico. Ela é básica, né? É um valor ali básico, mas nem tanto. Por quê? Se a gente alcançar esse valor, a gente garante o pagamento do estúdio para os podcasts de áudio, né? Como esse aqui. Então a gente já fica garantido, né? Além disso, também a gente já, com a primeira faixa, a gente está tranquilo quanto ao pagamento dos cachês das pessoas que colaboram com o Lado B do Rio. Então a gente convida todo mundo que tem interesse em apoiar o Lado B do Rio. Agora é a hora, é um bom momento para a gente chegar nessa meta 2. Vai lá em apoia.se/Lado B do Rio. Aí você escolhe lá o plano que cabe no seu bolso para ajudar seu podcast preferido. Lembrando que seu podcast preferido tem que ser o Lado B do Rio. Para quem quiser entrar no grupo do Telegram para conversar com a gente, pautar, por exemplo, como foi hoje, né? Mandar aqui temas e tudo mais, R$20 por mês, né? E aí, pô, R$20 por mês hoje em dia, né, cara? Dá nem 2 cervejas, né? Se você, dependendo do bar, cara, não dá 2 pastéis, dependendo do bar. Não, 2 pastéis acho que quase todos os bares dão. Mas enfim, R$20 por mês. 2 cervejas não. Não dá. Vai ter que ser um botecão mesmo, raiz. Só no Chimeninho ou então lá no Boteco do Pedro, né? É, o Boteco Raiz Boteco Raiz vai. Se for latão de Brahma, talvez. Não, tô falando 600 pra dividir entre nós eu três fazendo aqui, a propaganda do Chimeninho do boneco do Boteco do Pedro. Se quiserem aqui, né? mandar, né, a cerveja. Mas se quiserem mandar uma cerveja, a gente aceita. Principalmente o Boteco do Pedro. A gente fez cervejada lá, né? Tem a comida muito boa, tem a cerveja gelada barata. O Boteco do Pedro pode patrocinar a gente, pode ser permuta. A gente recebe aí em torresmo. Em torresmo e pastel de cebola com queijo coalho com cebola. O Boteco do Pedro é muito bom mesmo. Enfim, R$20 por mês, galera. Tipo, não tem erro. Caso você não possa ser um apoiador mensal, a gente entende e a gente pede que você ajude quando puder fazendo um Pix do valor que você tiver aí para ladobedorio@yahoo.com, porque esse valor aí vai cair direto na nossa conta. A gente está precisando fortalecer o nosso caixa. Dá para ajudar o Lado B sem grana? Dá. Compartilhe a gente, ouça a gente, avalie, enfim, comente nas nossas redes sociais, indique o podcast. Cara, indica o podcast. Ouviu? Os caras estão lá 2 horas falando um monte de merda, mas 5 minutos foram muito bom. Indica. Fala que, pô, tem uns 5 minutos aqui muito bom. Ouve isso aqui. E aí vai que a galera gosta, que relembra, né? Tem muita gente que nem, caramba, é mesmo, Lado B e tal. Então, indique o Lado B. Cezão, toca a sineta aí pra gente falar do primeiro tema sugerido lá no Conselho Editorial do Telegram. Nosso apoiador Douglas Silva Júnior mandou, vou abrir aspas aqui para ele, porque ele mandou um textinho já bastante contextualizando aqui. Falem sobre o plano que o governo federal colocou para estudo recentemente da tarifa zero. Já começaram a falar de bomba fiscal com custo de 90 bilhões. Recentemente, a Câmara de BH não aprovou a tarifa zero, mesmo com estudo de viabilidade dizendo ser realizável a proposta. Também vi a cidade do Rio de Janeiro, passou a de São Paulo no tempo gasto para locomoção entre casa e trabalho. Enfim, mobilidade urbana, tarifa zero, que o Lula pode encampar como a grande bandeira da reeleição, como foi a isenção de impostos para quem ganhava até 5 mil. E aí, fecha aspas aqui pro Douglas. Antes de trazer essa discussão, eu já deixo a indicação, cara, pro Douglas e, enfim, para todo mundo que tá nos ouvindo. O Lado B 293, tarifa zero no transporte público é possível? A gente trouxe aqui o pesquisador Paik Santarém, e ele foi ao ar exatamente dia 20 de outubro, o dia que a gente tá gravando, né? De 2023, ou seja, 2 anos que esse Lado B foi ao ar. E naquele episódio, a discussão girava exatamente em torno da possibilidade do governo federal levantar essa bandeira como uma espécie aí de sistema único de saúde, Bolsa Família, né? Ou seja, a União como catalisador, né? como centralizador para estabelecer parâmetros e estimular os estados e municípios a adotarem a tarifa zero. Isso voltou à pauta. Mais uma vez o Lado B do Rio saindo na frente. A gente se orgulha muito, né, de estar encampando certas lutas que o tempo fala assim, nem sempre o tempo nos dá razão, mas quando o tempo nos dá razão, fala assim, pô, olha só, né, a gente tá aqui falando de tarifa zero. Pelo menos, assim, 2 anos que a gente falou mesmo, né, com um especialista, que o cara deu uma aula, o pai que deu uma aula. E aí veio o governo Lula, falou, Ministério do Haddad, estuda aí pra gente, ver o que a gente pode fazer. A gente se orgulha muito. Dani, vou começar com você, porque você é um cara que, enfim, é um estudioso do transporte, além de ser um busólogo e um amante de ônibus de primeira linha, e um economista, né? Maior usuário de apps de ônibus da história do país. De apps e de ônibus, né? Como é que você analisa, né, considerando o atual momento também político e econômico, né? Porque, de fato, isso já aconteceu. Já começaram os artigos dos liberais, Zé Planilha,
falando que a conta... Outro dia eu vi não existe almoço grátis e não existe... Cara, a pessoa foi uma mulher, uma economista. Eu não li o artigo, evidentemente, porque eu tenho, né, um mínimo de dignidade, mas o título era: não existe almoço grátis, assim como não pode existir tarifa zero. Tipo, ou seja, ela seguiu a cartilha liberal, botou no chat GPT e mandou o artigo. E não existe almoço grátis, inclusive é uma frase novíssima, né? Ninguém nunca ouviu falar. Eu ia falar, criativo, né? Criativo. Como ela pensou isso? Né? Fala um pouco, Dani. Inclusive, semana passada eu tive a oportunidade de andar de ônibus em Campinas e Ribeirão Preto, né? Depois eu passo as minhas impressões sobre a mobilidade nessas cidades e conheci mais um aplicativo de ônibus que foi o que melhor funcionou em Ribeirão Preto. Funcionou melhor que o Movit, o Citamob. Mas enfim, digressões à parte, quem quiser ver os detalhes teóricos, né, da tarifa zero e por que ela é benéfica socialmente, né, tá tudo aí nesse programa com o PAIC, né, de exatos 2 anos atrás, de outubro de 2023. É uma medida muito democratizadora e de distribuição de renda também, porque a gente que, mal bem, né, aqui somos classe média, o transporte está muito caro. No Rio de Janeiro, o metrô acho que é o mais caro do país, é R$ 7,90 o metrô, o trem custa R$ 7,60, a barca também custa quase R$ 8,00, qualquer passagem intermunicipal tá aí mais de R$ 10,00, o ônibus municipal menos, umas R$ 4,70, né, você faz uma ida e volta, são quase R$ 10,00 também. Pra gente, a gente acha caro, mas a gente consegue pagar, a gente consegue pegar um ônibus pra ir ao cinema, pegar um ônibus... mais faz. Pega um metrô pra ir ao Maracanã, pega um ônibus intermunicipal pra visitar a sogra e tal, a gente consegue. Reclama, mas paga. Mas tem gente que não consegue, que não tem R$ 10 pra ir e voltar. Pior ainda quando são 16, são 20, 25, R$ 30 pra você se deslocar pra um local de trabalho, né? E a gente sabe que tem empregador, embora, né, pela lei trabalhista, quando é CLT, quando é trabalhador formal, o empregador tem que financiar, né, o vale transporte, pelo menos acima de 6% do salário, e tem empregador que não vou pegar um cara que mora em Queimados que vai me custar R$ 40 ou mais por dia e de volta. Então você faz a conta 40 vezes 22 dias úteis aí, você dá quase R$ 1.000, que já é metade do salário do cara, né? Então o empregador não quer pagar 50% a mais por um trabalhador por causa da distância que ele mora, então tem toda essa questão social, né, de democratização do uso da cidade, de democratização do acesso ao trabalho e de renda mesmo, né? Assim como a isenção é até de R$ 5.000, dá até R$300 a mais no bolso do trabalhador, né? Eu acabei de falar aqui de um exemplo de R$ 1.000, né, por mês, economizado em tarifa. E sobre essa questão toda, né, do financiamento, tem esse estudo de 90 bilhões, não vi detalhe, não sei até que ponto, né, é confiável. É um pouco mais, não é barato, um pouco mais de meio Bolsa Família, que está gerando em torno de 170 bilhões, mas é aquela coisa, quando a gente comparar com o orçamento federal, né, quanto se gasta construindo estrada, botando asfalto no chão, fazendo terraplanagem, assim, construindo infraestrutura para uso, que é uso da sociedade, mas uso pelos seus transportes privados, né? Quando o governo constrói uma estrada, quem tem carro, bota seu carro e anda nela. Quem não tem carro, tem que pagar uma passagem cara de ônibus para poder andar naquela estrada. E a mesma coisa quanto as prefeituras e os estados. Os estados investem em estradas estaduais e as prefeituras investem na pavimentação de rua e manutenção de rua. E quem tem carro é só colocar o seu carro. Quem não tem carro precisa pagar a passagem cara para poder usar aquela infraestrutura que é pública. Então, do ponto de vista, não existe almoço grátis? Em parte, né? Quem tá parando seu carro na rua de graça ou parando seu carro na rua pagando R$2 por hora, vai reclamar, vai dizer que paga o seu IPVA, vamos fazer a conta, né? O IPVA cobre, IPVA é estadual, né? A manutenção das ruas é municipal, mas o quanto o usuário de carro é subsidiado nas cidades brasileiras e também na movimentação interurbana, né? Nas estradas, e o quanto a pessoa que não tem carro, que também paga por essa infraestrutura, através de seus impostos, e tem aquela, meu cara não paga imposto de renda, o trabalhador informal. Todo mundo paga imposto no Brasil, porque a maior parte do imposto brasileiro é sobre consumo. Então, você comprou 1 quilo de arroz... Exatamente. Você comprou 1 quilo de arroz, o cara que pede dinheiro no sinal, não vou nem falar quem ganha salário mínimo, o cara que pede dinheiro no sinal, compra 1 quilo de arroz, ele paga a mesma alíquota de imposto do milionário que compra 1 quilo de arroz. Né? Pode ser... Aqueles centavos ali fazem muito mais diferença pro cara que pede dinheiro no sinal
pro rico. Mas enfim, quem não tem carro tá pagando pela infraestrutura, né, de rodoviária e urbana na cidade, da mesma forma que quem tem carro, e para usar essa infraestrutura ainda precisa pagar a tarifa, que é muito cara, como a gente sabe. E algumas cidades, o Rio de Janeiro agora está subsidiando o ônibus municipal, São Paulo tem um subsídio no ônibus municipal também, algumas capitais e outras cidades têm, mas na maioria das cidades não tem, né? Eu falei que eu usei um ônibus lá no interior de São Paulo, a passagem em Campinas é R$6,70. A passagem em Ribeirão é R$5, mais cara que no Rio de Janeiro, e supõe que mesmo assim ainda tem algum subsídio, né? Acabei andando de graça em Campinas porque o validador é para aceitar cartão de crédito, não aceitou, o motorista liberou. Mas é R$6,70, eu vi a tarifa, né? Numa cidade com 1 milhão de habitantes. Sinistro. Luara, quero te chamar pro papo. Só concluindo, a pergunta foi como pode ser usada como, né, bandeira eleitoral. Acho que tem toda a condição, e para rebater o discurso do não existe almoço grátis, tem que bater nessa questão de que todo mundo está pagando a infraestrutura urbana, alguns têm que pagar 2 vezes para poder usar, é uma compensação. E outra coisa, como a gente tem que falar de espaço fiscal, né, arcabouço, essa coisa toda, tem que fazer uma conta, fazer tipo de compensação, tipo fez com imposto de renda. Tem que taxar lanche e helicóptero. Então não deve ser difícil fazer uma conta de caiu agora essa MP aí das fintechs e das bets, vamos taxar bet. Vamos chegar com 90 bilhões, a gente paga a tarifa zero pra todo mundo. Vê se não cola. O Brasil é um dos países que menos cobra taxa de bet, né? Por exemplo. Luara, quero te chamar pro papo, considerando a análise política, né? É claro que a análise econômica é a análise política, mas considerando o contexto político, né? Uma das coisas que a gente vem falando ao longo dos anos, e você defendeu isso, inclusive, semana passada, retrasada, na verdade, sobre a questão da bandeira, né? De chegar na eleição, você ter uma promessa e cumprir essa promessa, né? Que isso é uma raridade que o governo Lula, né? E o PT como um todo é dos poucos cases da história brasileira de políticos que fizeram promessas e cumpriram, pelo menos parcialmente. E a gente falou, né? E aí o Douglas fala, né? Poxa, pode ser uma nova bandeira, né? Na entrevista com o Paik, eu não reouvi ainda, até baixei de novo para ouvir, mas ainda não reouvi, mas eu lembro muito bem de vários pontos. Um dos pontos é que há estudos que comprovam, por exemplo, que melhora a saúde do trabalhador, porque o trabalhador pode, por exemplo, pegar mais transporte público para ir ao hospital, para fazer outras coisas, para ter lazer, enfim, melhora a saúde mental, para ir para praia, essas coisas. Então, eu acho que isso é uma ajuda, né, que se dá à classe trabalhadora. Seria uma grande bandeira você chegar em 2026, eu acho que seria uma das principais bandeiras, com certeza, uma promessa de campanha dessa, considerando a viabilidade. O que você acha do contexto, né? Também considerando, inclusive, é isso, a gente já está meio que em campanha, a gente tem falado isso, né? Um novo momento do governo, um governo que já entrou em modo campanha, porque tem que entrar mesmo. Como é que você analisa aí essa possibilidade do governo federal, do PT, do Lula serem os catalisadores, né, os maquinistas aí desse projeto meio que universalizar a tarifa zero, considerando inclusive que há várias cidades, vários municípios implantando, cada ano mais municípios implantando a tarifa zero, inclusive municípios governados pela direita. Sim, se a gente for pegar também que são poucos os municípios governados pela esquerda, não dá nem para dizer que essa é uma bandeira de esquerda, apesar de ser uma pauta progressista, né, de começar ali, porque a gente pensa que hoje o projeto, né, a PEC que está em tramitação na Câmara, ela é de autoria da Luísa Erundina, da deputada Luísa Erundina, que já falava disso, né, quando foi prefeita, já falava da pauta da mobilidade urbana, da tarifa zero lá atrás, mas isso hoje não é visto como uma pauta de esquerda, apesar da gente, né, tratar isso como obviamente uma pauta progressista de esquerda. Os governos de direita têm entendido que isso é, inclusive eleitoralmente, muito bom, né? Tem uma taxa de aprovação popular, tem uma taxa de reeleição também dos prefeitos que implantaram isso, né? O Brasil hoje está, a gente pode dizer, na vanguarda também, né, desse projeto de tarifa zero, porque se pensar nas cidades, né, mundialmente falando, quantidade de cidades, proporcionalmente, né, o Brasil já são mais de 130 municípios em que existe tarifa zero, não é isso, Daniel? Eu sei que está mais por dentro, talvez aí me corrija, mas eu acho que é por isso aí.
mas são cidades ainda, né, de pequeno e médio porte. E aí a gente também tem que pensar, eu tô trazendo isso antes de fazer análise política, Caio, porque eu acho que a análise social, ela vem, né, a gente fala de economia, mas a gente também tem que fazer essa análise social. Sim. Você falou de, uma pauta que ela atravessa outras pautas, então você falou de acesso à saúde, a educação também, porque nós vamos pensar, em vez de pegar o carro para deixar ali, né, ter que ter um transporte, uma van escolar, né, pagar uma van, uma mensalidade de van escolar para poder deixar o filho, a criança na escola. Você vai poder levar de ônibus, né? Vamos pensar ali linhas de ônibus para as escolas, enfim. Tem toda uma questão, e até dialoga com uma pauta que é bem atual aqui, que a gente tem falado, que é o fim da escala 6x1. Se a gente for pensar, né, ampliando aí para o movimento Vida Além do Trabalho, porque a gente não vai só trabalhar ou estudar ou ir para uma consulta, a gente também vai pegar o ônibus para poder ir à praia, vai poder movimentar a economia, porque se esse dinheiro deixa de ir para passagem, ele vai para outro lugar, né? Ele vai para consumo. Então eu vou pegar aqui e vou fazer compra, mas aí eu vou pegar o busão com tarifa zero, mas vou usar esse dinheiro e vou, né, movimentar o comércio, a economia local, enfim. Essa análise social me parece, acho que agora parece, né, que o governo entende que isso é uma pauta. A gente já falava lá com o Paik, né, que, poxa, queríamos que isso fosse encampado pela esquerda, como foi em Maricá, como foi agora em Teresina, em relação ao metrô, mas né, não é com o ônibus, que é o modal mais utilizado, né, no ambiente urbano brasileiro. Mas eu acredito que essa análise social ela precisa ser feita numa escala maior. E nisso eu acho muito acertado que o Lula puxe isso, o Haddad dê declarações públicas de que, olha, o presidente deu aval, pediu estudo, já existem muitos estudos, muita coisa legal produzida, tem estudo da Fundação Rosa Luxemburgo falando sobre tarifa zero, tem artigos interessantes, tem um artigo interessantíssimo do professor Roberto Andrés, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, da UFMG, chama Bolsa Família sobre Rodas, se não me engano, é um artigo escrito para a revista Piauí, tem uns 2, 3 meses, acho que um pouco mais, acho que ele é do ano passado. Mas é porque eu li ele de novo, né? Porque assim, traz muitos dados interessantes nessa análise qualitativa, né, do que seria a tarifa zero, que eu acho que é importante, porque a gente fica tão preso nessa coisa de como financiar, mas existe, né? Existe um marco regulatório que já está colocado aí, já para ser aprovado, já está bem encaminhado, que o professor também, em algumas entrevistas que eu vi dele, ele fala que acho que é o passo inicial, é o próximo passo para a gente ter aí uma segurança jurídica, né, para os municípios que já estão olhando para o lado, vendo que isso dá certo, terem uma segurança jurídica para poder fazer em mais lugares com, né, uma população maior e ir testando. Enfim, eu acho que essa é a análise que precisa vir e que só com o governo federal puxando para dar essa escala importante. Então é muito interessante esse movimento do presidente Lula, do governo Lula neste momento, como uma possível grande bandeira aí para o ano que vem, porque é uma bandeira popular, é uma bandeira que a direita também vai ter que topar, porque já topou em várias cidades, então como é que não vai defender, como é que as pessoas vão dizer que são contra algo que beneficia a maior parte da população e principalmente a parte mais pobre da população, né? E aí a gente faz recortes, sim, né, de gênero, de raça, porque também estamos falando de quem mais pega, quais horários mais pega, e também as formas de financiamento, elas precisam ser pensadas para além da coisa fiscal, né, para além da questão fiscal. Vai ter que ser pensado, por exemplo, algumas sugestões já muito interessantes de um sistema único de mobilidade, que eu acho que é a sugestão da deputada Luísa Erundina, né, para a gente pensar aí aos moldes ali do que se fala do SUS, né, do sistema único, um sistema único de mobilidade, em que a gente poderia, por exemplo, rever a proposta, rever o projeto, né, os projetos de Vale Transporte, como é que é o financiamento disso, partindo daí, né, porque alguns cálculos são bem interessantes de falar que seria essa universalização, ela seria inclusive mais barata para os grandes empregadores, né? Porque os valores, eles vou falar assim, grosso modo, né, diluiriam. Então, colocar isso em discussão, numa escala maior, colocar isso em discussão nacionalmente, colocar isso em discussão para não virar uma coisa só
regionalizada, né? Só a questão dos municípios, apesar de ser uma responsabilidade municipal, eu acho que é o grande lance, assim, acho que a grande coisa da análise política vai por aí, assim, essa novidade de o presidente falar, olha, nós queremos fazer isso no país inteiro. Como é que a gente faz? Vamos chamar aqui os entes municipais e vamos, porque aí a gente vai ter que discutir, né, falar de pacto federativo, essa coisa toda que sempre dá dor de cabeça, porque os municípios, eles têm um poder menor nessa negociação. Mas eu acho que é aí que tá, porque vai empoderar os municípios, né? Porque é uma coisa que muda realmente a vida das pessoas. E outra coisa que me chama bastante atenção, porque nós estamos falando assim, 130 municípios no Brasil que tem mais de 5 mil, parece uma coisa menor. Mas também a gente tem que pensar que não são todos os 5 mil municípios brasileiros que têm uma rede de transporte público. E aí, nós vamos ter que discutir, já que tarifa zero passa a ser um direito, vamos ter que discutir como é que a gente torna isso direito nos lugares que não tem. Isso, passinho pra trás. Exatamente, porque aí as pessoas falam, poxa, a gente também quer, como é que faz para ter? A partir do momento que você tem um sistema único, vou dizer assim, né, um marco regulatório que fala como é que você vai contratar, como é que tem que ser um sistema de qualidade, porque a gente também vai ter que pensar nisso, como é que vai ter que ser, vai ter que ter qualidade, quantos ônibus, né, quantas linhas, como é que vão ser definidas essas linhas. Se a gente for pensar em financiamento, vou colocando aqui como exposição dos modelos que a gente já tem em discussão aí, em que o Daniel falou também um pouco. Como é que faz, então, para o meu município que não tem, ter? Entendeu? O meu município que nem tem ônibus, como é que faz para poder ter? E vão criando, mas é a partir dessa criação, dessa estrutura, né, dessa estrutura jurídica, fiscal, enfim, financeira, que a gente vai ter como pensar, né, que, olha, é possível fazer. Eu gosto muito da ideia, eu acho que ela é básica, né, ela é fundamental, a gente está falando de um país urbanizado, né, como é o Brasil, enfim, a população vive na cidade e tal, garantir mesmo o acesso à cidade, garantir o acesso aos direitos fundamentais. Meu comentário é muito mais, é uma pergunta até, principalmente a Daniel e Luara, que são muito mais viajados do que eu e conhecem muito mais outros países, enfim. Mas eu tenho certeza, e aí, enfim, se eu estiver dizendo uma besteira, tanto o Daniel quanto o Luara vão poder me corrigir, com certeza. Eu tenho certeza que existem países que têm a economia muito menor do que a do Brasil, e que com a população também relevante, né, como a brasileira que oferta esse tipo de serviço à sua população, de tarifa zero para a sua população, e tenho certeza que os comentaristas liberais que são contra, né, nos editoriais dos jornais, né, nas colunas dos jornais, né, quando vão nesses lugares, deve achar maravilhoso você ver a população com acesso a um transporte público eficiente, de qualidade, barato ou 0800. Subsidiado, né? Com certeza. Pois mas no Brasil não pode, né? No Brasil isso aí é questão de almoço, né? 0800 eu não lembro, então, assim, dos lugares que eu parei. Acho que tem cidade na França, na Bélgica, mas são cidades, não é o país inteiro. Não é o país. E nos grandes centros, certamente subsidiado, né? O metrô de Paris, o metrô de Nova York, aliás, o transporte... Não só subsidiado, controlado, né? Não, sim, na terra da liberdade, né? Do liberalismo, o transporte na região de Nova York, não só na cidade, mas todo o entorno, é controlado por uma empresa pública. Exato. Chamada MTA, Metropolitan Transportation Authority, que é a Autoridade Metropolitana de Transporte. Aqui fazer isso é gastar dinheiro, né? É estatismo. Estatismo. Mas eu ia falar uma coisa, que além a resistência, o discurso oficial vai ser pelo fiscalismo, né? Do não existe almoço grátis, não é muito caro, não dá pra fazer, vai ser foco de corrupção, Mas eu acho que em grandes cidades, sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo também, mas sobretudo Rio de Janeiro, vai ter uma resistência não dita, mas não nos canais oficiais e tal, de querer manter o apartheid social da cidade. Claro. Copacabana e Ipanema não vai querer o 474 de graça, já não quer pago? Isso que eu falar, não querem pago, pô. Nunca quiseram o metrô, inclusive, né? Exatamente. Aí. Né? Então agora imagina, agora não dá pra andar, os assaltantes todos pegam os ônibus. Os mendigos, os pretos, os pivetes e tal. E primeiro assalto que tiver, que tem agora, né? O subtexto é esse. Primeiro roubo de celular na praia, na Zona Sul, não precisa nem na praia de Copacabana.
Também? Botaram ônibus de grátis? Porque tem uma questão que eu vi, aí é um depoimento que eu senti sendo um homem do subúrbio do Rio de Janeiro, embora o subúrbio ali central, e vivendo na Zona Sul hoje e passando momentos da minha vida na Zona Sul. O sistema de transporte público na Zona Sul, ele funciona até por ser menor, né, e ter a questão do turismo, enfim. Funciona de uma maneira muito mais eficiente do que lá onde eu vim, Maria da Graça, né? No geral, assim, né? De uma análise geral. Então isso acaba, embora hoje mais raro com o Uber, né, Dani? Mas antes do Uber, você via certa classe média da Zona Sul andando de ônibus porque era rápido e fácil e barato, né? É claro que os ricaços do Leblon, não. Mas aqui, a nossa galera aqui, né, das Laranjeiras, do Catete, Flamengo, a galera, né, mais, né, povão. Laranjeiras é um bairro operário. Laranjeiras é um bairro operário, né? Mas assim, essa galera dessa Zona Sul Botafogo, mais descolada, ela sempre, pelo menos até ter o primeiro carro, né, a galera até os 20 e poucos anos usava. Ela está, as pessoas que com locomoção, elas usam o transporte público, porque é melhor, é mais fácil, né, o trânsito é ruim, né, então não tem vaga pra parar o carro. Então, na Zona Sul do Rio, isso aí é uma questão do Rio, tem um pouco disso. Mas, de fato, se você considerar que essas pessoas, mesmo as pessoas não andem, né? O cara tá lá no Leblon, não anda nem de metrô, né? Na Barra, tive isso na Barra, por exemplo. As pessoas da Barra não responderam. Chegou o metrô na Barra e as pessoas da Barra ainda continuam andando de carro. A gente fala isso até no programa do País, que eu acho. Então, mesmo que essas pessoas não estejam junto com os pretos, pobres, prostitutas e etc., né? Nos ônibus e nos metrôs de graça, elas estarão nos locais que essas pessoas estarão indo, nos bares, nos shoppings e tudo mais. Então eu acho que isso é um ponto, que é um subtexto, né, que tá aí mesmo, né? Não deixem essa gentalha circular pela cidade, pelo menos pela minha parte da cidade, né? Se falar assim, deixa de Madureira até o Meier, né? De Campo Grande até o Meier ser gratuito, eu tenho certeza que a repercussão não ia ser a mesma. Vai ser assim, essa galera mais pobre, o trabalhador, deixa eles ir, né? Mas se você andar não, pera aí, você pode vir até a Praia do Flamengo, até a Praia de Botafogo, você vai ter que ir até o Shopping Leblon, até o Clube de Regatas do Flamengo, até a Lagoa, né? Então, como é que fica, né? Então, acho que é um subtexto. Acho que com certeza é um subtexto justificado, claro, pela questão que o liberalismo faz o tempo inteiro, justificado pela questão não da existe grana, almoço, né? Da economia, do orçamento público e tal. Mas como vocês falaram, né, Fagner falou, é engraçado porque quando se viaja assim, a primeira coisa que eu acho que, são duas coisas que eu acho que sempre é notado por qualquer pessoa, que é a questão da segurança, né? E o transporte público, cara, é impressionante como você sai do Brasil assim, parece que todo mundo tá se movendo para resolver a questão do transporte público. Quer dizer, no final do ano passado eu estive em Tallinn, que é a capital da Estônia. Tudo bem que é uma capital com população do tamanho mais ou menos aqui de Vila Velha, né? Cerca de 500 mil habitantes. Mas transporte público gratuito desde 2013. Já vai mais de uma década aí para os residentes. Então, assim, eu como turista não tenho o cartão, né, que os residentes têm, aí eu pagava tarifa e tudo, mas funcionando ali perfeitamente, segurança também, porque uma coisa é muito interessante você ver, tarde da noite pegar transporte público e se sentir segura, é um negócio, né, que eu via mulheres, meninas, jovens ali usando. Esse ano, acho que a experiência que a gente vai ficar de olho é Belgrado, né, da Sérvia, que implantou o transporte público gratuito desde janeiro deste ano. Acho que aí são quase 2 milhões de habitantes na cidade. Eu acho que é a maior cidade, assim, né, pra gente poder ficar mesmo de olho como é que vai ser isso. Na Sérvia, de escala, né? como eu falei. Um país que não é um país, né? É uma Suécia, né? É um país que tem suas complexidades. E aí você vai ver, assim, quando a gente fala de urbanismo, pensa em Barcelona, pensa também Paris, que tem sistemas já conhecidos com seus problemas, mas também com as soluções que foram encontradas, inclusive de diminuir as vias ali para carros, investir mais em transporte público. Aí você vai ter horário de pico, que está mais cheio e tal, mas que não deixa de ser, você pensa assim, é um outro mundo, se a gente for pensar no metrô de Paris, cara. É um negócio, é outra cidade ali rolando embaixo. E isso é tratado aqui como sempre impossível. Quer dizer, os caras começaram de algum lugar.
né, tiveram que fazer um esforço. Como todo investimento, né, demanda um esforço, assim. Até outros que são, assim, né, então aí é completamente outro mundo também, né. Conheço, por exemplo, a Suíça, então o sistema ali de trans, de metrô de Zurique, é outro mundo, cara. É um negócio que realmente, assim, não dá pra gente poder comparar, mas pensa que, pô, foi possível ali pros caras. Era um negócio de você andar, andando parecia que você tava, sei lá, do outro lado da cidade, e em 4 minutos você pega um tram, e em 2 você tá no ponto de onde você começou a andar, sacou? Quer dizer, isso começou em algum momento. Os caras fizeram, vamos falar de economia, de produtividade, de não sei o quê, mas isso começou em algum momento. Alguém pensou assim, caramba, vale a pena investir nisso para ter qualidade de vida, saca? Isso não surgiu do nada. E aí aqui a gente ainda tá falando de almoço grátis, ainda tá essa mesma ideiazinha. É um negócio que cansa, mas que, como eu disse, eu realmente tenho esperanças de que quando um presidente como Lula, quando o governo federal fala, olha, vamos olhar para isso aqui, vamos tentar, vamos começar de algum lugar, eu acho que isso toma outra proporção. Eu espero que esse debate, mesmo que os liberais apareçam para falar em almoço, né, que a gente possa continuar muito mais preocupado em matar a fome das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Isso, e botar na pauta, né? Botar na roda, deixa eles então defenderem o ponto de vista deles, mas a gente pauta, né? A gente pauta o debate que a gente sempre fala disso. Cezão, toca aí a sineta que a gente vai pro próximo tópico. Três apoiadores pediram pra gente dar um panorama sobre como está se desenhando aí a eleição estadual, né? O Gabriel Ride, o Luiz e o Marcos Oliveira. E é evidente que a gente vai trazer uma ênfase maior aqui no Rio de Janeiro, tem saído bastante coisa, a gente tem acompanhado. Mas a gente quer falar também, tentar dar uma apanhada aí do que a gente viu, mesmo que sem se aprofundar, em outros lugares. Eu vou começar pela Bahia. A Luara esteve aí na Terra Boa nas últimas semanas, né? E bateu no peito e falou assim, não, me dá aí que eu vou falar da Bahia. Não foi assim, Luara? Eu sou uma baiana agora, honorária. E aí, vou falar da Bahia. E aí na Bahia a gente tem aí o contexto do carlismo, né? Que é o ACM Neto. E algumas pesquisas apareceram na frente do Jerônimo. A gente sabe que ainda está muito cedo. A pesquisa foi a parar na pesquisa, ou seja, serve para quase nada, né? Mas a gente também sabe que, enfim, o Jerônimo, como governador, tem todas as suas contradições, o famoso PT da Bahia tem suas questões, e a Luara também vai falar sobre a possibilidade do... Como é que é? Crivella que come muqueca, né? Assustando aí o Espírito Santo. Então, um apanhado de... É Crivella que come muqueca, Luara? O que você fala? É o Crivella que come muqueca. Nem sei se come muqueca. Tem cara de que não come nem muqueca, viu? Mas eu chamo assim. Fala um pouco aí dos dois lugares que fazem muqueca, então. A muqueca, a dendeca e o cozido de peixe. Bahia e Espírito Santo. A dendeca, a dendeca e a verdadeira, que é a capixaba, né? Errado. Tudo bem. Gente, eu fui primeiro, né? Vou contextualizar aqui, porque eu passei os últimos mais de 50 dias aí em Salvador, na Bahia, e o Caio veio falar assim, você pode falar um pouquinho aí do Espírito Santo? Eu falei, cara, acabei de chegar da Bahia, é mais fácil falar da Bahia. E ele levou a sério. Então agora eu vou ter que comentar um pouco da política baiana, mas não vou prometer muita coisa, porque fiz um apanhadão do que, né, passei assim, não dá pra gente ficar, mesmo resolvendo outras coisas, você ouve rádio, você vê noticiário, você conversa com amigos jornalistas ali também, que cobrem política baiana e sabe de alguma coisinha ou outra, mas é isso, sim, né, mesmo que as pesquisas deem o ACM ali à frente, né, as primeiras pesquisas, nós estamos falando de empate técnico, né, que é a ACM com 40%, Jerônimo ali com seus 36%, o governo sempre toma mais porrada, né, então o ACM já está um pouquinho mais deslocado, apesar de ser o grande padrinho político do prefeito da capital, Bruno Reis, que foi reeleito, tem ali sua base também, né, bem consolidada já. A CM já mais deslocada, mas tem muita força, né, pelo nome, por tudo que já construiu, foi um prefeito bem avaliado também na capital soteropolitana.
Então sempre vai aparecer, mas existe também essa dúvida como quem é que vai bater ali. E o governador, né, Jerônimo, tem muita força no interior, né? Tem apoio da maioria dos prefeitos, que vai garantir um palanque forte no ano que vem, né? Não só para a reeleição, mas também para chapas apoiadas para o Senado e para o presidente Lula. Então, isso vai ter que ser considerado para essa candidatura do ACM, essa possível candidatura do ACM, que vai ter que pensar aí como é que vai ser consolidado esse palanque dele, né? Então, se o Lula vai ter um desafio no restante do país para poder montar os seus palanques, e eu vou falar um pouco disso também aqui na minha análise, porque já que eu fui desafiada, eu vou meter logo Bahia, Espírito Santo e até um pouco de Minas Gerais, viu, Caio? Pode vir pro Rio também. Pro Rio eu vou olhar mais vocês, dou meus pitacos ali, mas como a gente já falou em off aqui, se eu falar o que eu penso, né, sobre o Rio de Janeiro, capaz de eu ser expulsa do lado B do Rio. Ou do Partido dos Trabalhadores. Ou do Partido dos Trabalhadores. Ou mais facilmente do PT tem isso. Então, vou ficar por aqui mesmo, assim. Passando já pro Espírito Santo, né? O Pasolini, como você já citou, é o atual prefeito da capital capixaba, ele aparece aí para o governo do estado com 28% das intenções de voto, né? À frente até do atual vice-governador, que é o Ricardo Ferraz, do MDB. Isso, o Pasolini é do Republicano, né? É Lorenzo Pasolini, né? Isso, exatamente. Baita nome para um governador do Republicano, né? Lorenzo Pasolini. Enfim, continue. Pois é. E aí, seguido, né, do Sérgio Vidigal, que é um ex-prefeito da Serra aqui, ele tá no PDT, mas ele é o partido do Sérgio Vidigal, tem um grupo bem consolidado também. E o Arnaldinho Borgo, do Podemos, que é o atual prefeito aqui de Vila Velha, né, aparece ali com seus 10%. O petista Helder Salomão, que foi o mais votado do estado, com mais de 120 mil votos em 2022, aparece ali com seus 6,7%, mas já recebeu o aval do PT Nacional para a construção de uma candidatura ao governo do estado, né? Atualmente, o PT tem um senador, que é o Fabiano Contarato, né? Mas para o Senado a coisa também fica um pouco mais embolada, porque aí a gente vai ter provavelmente a candidatura do governador Renato Casagrande, né, que já foi senador pelo estado, lidera a disputa com mais de 50% das intenções de voto, seguido pelo também governador Paulo Artung, pelo prefeito Pasolini, que está sendo testado ali nas pesquisas. Então, Artung e Pasolini estão tecnicamente empatados ali com 25% e 26% dos votos, respectivamente. O atual senador Fabiano Contarato, ele aparece com 15%, né, atrás ainda, então ali em quarto, né, atrás do Sérgio Meneghelli, que é um deputado estadual do Republicanos também, né, mesma legenda aí do Pasolini. E figura bem presente nas redes, assim, mas ele é um tanto, não sei se é o melhor termo, mas vou achar aqui, que esse fica bem com caminho, assim, eu vou usar de um eufemismo, assim, é bem chato, sabe? O engajamento dele é considerável, né? Pelo menos bastante para colocar à frente do Contarato, mas não vou falar aqui como petista, porque até não sei como é que está sendo visto ali né, nos mais próximos do Contarato, mas a minha avaliação, vendo de fora, né, de uma análise, é que o Contarato, ele, né, se elegeu em 2018 pela Rede, né? Ele, em 2021, vai para o PT e ele perde bastante assim, as pessoas que votaram, ele votaram no delegado Contarato. A gente já falou um pouco disso aqui. E ele perde um pouco aquele véu do xerifão, né? Do cara que tinha feito carreira. Polícia demais para ser do PT e petista demais para ser polícia. Exatamente, essa é a análise definitiva. Então você resumiu bem, Caio. E aí, eu acho que vai ter essa dificuldade. São 2 vagas, né? Vamos lembrando sempre aqui nessa análise toda que são 2 vagas para o Senado dessa vez, mas que vai ter que entrar aí a conta, né? Porque, por exemplo, vou pensar aí que o Meneghelli aparece ali à frente do Contarato, e ele é de Colatina, né? Que é uma cidade aqui que também é a cidade de origem, por exemplo, da deputada Jaque Rocha, que foi presidenta estadual do PT. É também a cidade do ex-deputado Genivaldo Lievori, que foi o estadual mais votado do PT, quando o PT teve uma bancada expressiva na Assembleia, isso lá em 2010, eleição da ex-presidenta Dilma, Lula no auge da popularidade, né? Todo mundo queria estar com a gente. E agora é capaz de que nem no palanque, nos palanques
ditos progressistas, nem sei se posso falar assim, porque ele samba um pouquinho, sabe? O Espírito Santo é um estado interessante, porque se fala de conservadorismo aqui, mas elege um governador como Casagrande. Tem políticas muito interessantes, principalmente ali da cultura, mesmo o governador Ferraz, que é de uma família tradicional ali, da direita, no interior, vem, né, tendo uma postura mais, não sei se eu posso chamar exatamente de democrata, mas moderada. Acho que a gente chama de moderada qualquer coisa que não vai para a extrema-direita, né? Tem isso também. Então, usar como parâmetro. Mas eu sabe que sim, tem um conservadorismo no ponto de eleger Magno Malta de novo, né? Então, se o Magno Malta, em 2018, ele perde aquela vaga, porque houve, né, essa movimentação, quem entra na vaga do que seria, né, foi o Contarato e o senador Marcos do Vaz, que agora, né, em fevereiro desse ano, falou que não sabia se seria candidato, agora falou que vai ser candidato, agora o que eu falo é setembro, mais ou menos, ele deu uma declaração. É bom que divide os votos à direita, né? Não, seria ótimo, só que... Ele diz que vai disputar essa reeleição, só que o cenário é bem diferente, viu, Daniel? E em 2018 ele se elegeu, inclusive, com o apoio do Casagrande. Ele estava no, então, PPS, depois vira o Cidadania, ele fez com aquele discurso antissistema, o novo na política, mas logo depois migra para o Podemos, né, já em 2019, se não me engano, dando para a extrema-direita, surpresa de absolutamente ninguém. Acontece que a extrema-direita aqui tem candidato, ou melhor, candidata, que representatividade importa, é a Magda Malta, como vocês podem imaginar pelo sobrenome, ela é filha do senador Magno Malta. É a provável candidata do PL ao Senado. Esses são os principais, assim. A vinda, né, a construção de uma candidatura ao governo do Estado é essa ideia para dar um palanque para o Lula aqui, né? Eu acho que é uma coisa, vai ter um peso bem importante, né? Porque imagino, né? Fica meio complicado ali com o Ferraz, com toda, como eu falei, né? É um filho da política de direita, para não chamar de outra coisa, do interior. Se aproxima ali do Casagrande para compor essa chapa, né, em 2022, mas sempre foi um nome ligado, né? Os Ferraz sempre foram um nome ligado à direita, e aqui o Casagrande sempre fez, né, pisou ali miudinho para poder conseguir o apoio, né, indo pelo menos em 2022, para conseguir o apoio ali do Lula. Naquela época se ensaiava uma candidatura até do Contarato, não sei se vocês vão lembrar, mas depois se retirou para poder apoiar de forma muito, como eu vou dizer, suave, assim, ao apoio ao Casagrande, até porque ele também não tinha muito interesse em aparecer. Acho que só mesmo a partir do segundo turno em que ele vai aparecer mais com lideranças petistas e tudo, mas, enfim, esse é o cenário do Espírito Santo. Esses são os nomes, né, até agora para o Espírito Santo. Essa novidade aí de uma possível construção de candidatura petista para a palanque do Lula. Agora, Minas Gerais, vale muito a pena falar, porque a situação eu acho que é pior que a do Clube Atlético Menin. A gente tem um treinador Cleitinho do Republicanos também, né, liderando as pesquisas. Isso estou falando de uma das pesquisas mais recentes, porque lá atrás a gente fala, o Pacheco aparecia bem mais, mas agora Cleitinho já desponta ali, né, liderando pesquisas com cerca de 40% de votos, achei até surpreendente, né, seguido do Calil. Vocês lembram do Calil, gente? Então, Calil, ele ainda está no PDT, mas aparece ali empatado, mais ou menos, com o Rodrigo Pacheco, né, que nessa pesquisa em que o Cleitinho tem 40%, o Calil e o Pacheco aparecem com 13%. Mas a novidade que eu acho que interessa pra gente aqui é... Ô Lu, mas o Pacheco não desistiu? Não teve esse papo? Cara, eu acho que esse papo, assim, não vi essa desistência. Tinha a questão do Pacheco ser o nome pro STF, né? Mas aí tem essa necessidade dele ser o candidato ao governo em Minas também. Então, não sei como é que fica essa desistência ou essa tensão para ser um ou outro. E o mandato dele no Senado vence agora, né? Exatamente. Vence 26. E é engraçado isso, porque eu fiquei pensando, caramba, quando o Barroso, né, pede para sair, eu ia falar outra coisa, pede para cagar e sai, a coisa fica mais bagunçada ainda, né? Existem fofocas de bastidores que diz que o Lula ficou meio puto com isso, porque bagunça tudo e tal, mas porque você pensa, né?
o Pacheco chegaria com assim, olha, eu sou o único nome possível em Minas, vocês vão ter que me apoiar e me dar isso aqui, aqui, aqui. Agora ele tem que ser o candidato, pelo menos na minha, né, eu não vejo algum outro nome para governo, pelo menos, que tenha tamanho, né? Porque a gente tem que pensar que eleição para Senado, ela tem que ser conhecida no estado inteiro, para governo, enfim, e Senado. E aí você já tem uma vaga que é né, que vai ser bem disputada, não, 2 vagas, mas uma vai ser bem disputada pelo atual governador, que é o Romeu Zema, que tem a máquina, vai ter a máquina até o último minuto, né, mesmo com a aliança de prefeito e tal, e nós estamos falando de um estado com mais de 800 municípios. Então, assim, é um negócio vai ser bem interessante acompanhar, mas também, assim, lembrar que Minas costuma ser, né, esse fiel da balança aí, vai ser voto a voto mesmo, mas como eu estava falando, a novidade que eu acho que interessa aqui é o nome da atual prefeita reeleita de Contagem, a Marília Campos, né, que aparece já em algumas pesquisas com 11% dos votos para governo, né, no movimento que tem defendido que ela tem força para ser o nome do Senado, né, esse segundo nome aí para o Senado, já que ela aparece nessas pesquisas do Senado com 15% das intenções de voto, né? Enfim, tem pesquisa que testou o nome daquele fascistinha lá para governo, mas eu acho que é no Senado mesmo que a coisa se embola, porque aí entra o Jacu do Zema, o Carlos Viana, que é o senador, né? Ele é senador pelo Podemos e foi alçado aí num golpe de última hora ali à presidência da CPI do INSS, mas me parece que até agora não conseguiu usar isso né, eu não consegui usar o espaço para já começar uma campanha ali para poder aparecer um pouco mais, né? Não teve nenhuma atuação grandiosa até agora. E outra novidade é o possível retorno da ex-deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, né? Estava afastada da política aí há 3 anos, mais ou menos, que parece que tem sido, né, um nome ventilado aí como uma aposta do partido para disputa ao Senado também. Nós não vamos entrar aqui agora em questões táticas, né? Mas eu lembro de novo, são 2 vagas, então não dá para correr o risco de dividir votos e ficar sem nenhuma das vagas, né? Porque até o Lula já deu essa letra, a extrema-direita está mirando no Senado para poder atirar, né, nas questões estruturais, de tensionar poderes, destituir ministros do Supremo, essas coisas todas que a gente já sabe, tem visto, porque eles não fazem questão nenhuma de esconder. Inclusive, isso é bandeira de campanha, né, deles. Então, acho que é onde vai ter mais discussão, porque vão ter que contar voto, fazer mapa, né? E em Minas, como eu já disse, que provavelmente o governador será o candidato, né, com apoio bem posturado no interior. É preciso considerar o uso da máquina pública, dos acordos, né, como eu falei, de prefeitos, apoiadores. E tudo isso a gente sabe que faz diferença para firmar os nomes, né? Porque Senado é isso também. Presença no estado inteiro tem que ser conhecido, né? Eu acho que o Cleitinho, ele aparece como surpreendendo e não surpreendendo, né, como candidato ao governo, porque é um cara que se virou, né, senador e tal, e se tornou muito conhecido. Inclusive, né, nos debates, por exemplo, da escala 6x1, ele fez questão de falar que ele confunde muito com essa figura mas você é de esquerda ou de direita, né? É um cara, sabidamente, a gente vê, inclusive, como votar, mas que ele desponta e consegue furar a bolha, vou dizer assim, em outras pautas também, engana bem, vou dizer assim. E a gente está falando, de novo, né, repito, em um estado com mais de 800 municípios, então é bem fragmentado, é um voto que ele é disputado ali muito nas bases mesmo, eu acho. Então, esse é meu panorama mais geralzão, né? Não sei se atendi. Quem tiver mais informações que eu não trouxe aqui, fala com a gente no grupo, né, no nosso grupo lá do Telegram e também nas redes sociais, para a gente fazer as devidas correções e também trazer novas informações, porque está mudando o tempo todo. Por exemplo, tem a declaração recente do próprio Rui Costa, né, que é um dos nomes lá para Bahia, o ministro Rui Costa, e né, possível candidato também, falando, olha, nós estamos discutindo ainda, vamos discutir o ano inteiro, e até a virada do ano a gente ainda vai saber, assim, não fala muito quais serão os nomes, né, quem serão os nomes, qual será essa chapa apoiada pelo governo estadual, pelo governo Lula, pelo próprio Lula, ao Senado. Então, são composições que ainda estão muito abertas até e como a extrema-direita tem tido dificuldade também para poder encontrar o seu candidato à presidência e, a partir disso, também construir os seus palanques locais. No caso da Bahia, até a última notícia que eu vi foi que o Rui Costa talvez estivesse desejando ser candidato ao Senado, que bagunçaria, porque a chapa em tese é a reeleição do Jacques Wagner, né, que é atual senador pelo PT,
E o Tinha um Ângelo... papo que ele aposentaria também, pois então depende. Então vai ter que fazer esse conchavo. E o Ângelo Coronel, que é o famoso PSD do Otto, né? O PSD do Senado, que é o PSD do Pacheco, do Otto. O Ângelo Coronel é um senador alinhado ao governo, né? O PSD, que é a parte alinhada ao governo, né? Então tem que fazer esse conchavo. E aqui no Rio de Janeiro, essa coisa do palanque de Lula é geral no Sul e Sudeste, aparentemente, né? Outro dia eu até botei no grupo, falei, cara, será que a gente nunca mais vai ver alguém de esquerda governando o Sul e Sudeste? Assim, tipo, nunca mais. O Rio Grande do Sul já teve, o Rio de Janeiro há muito tempo. O primeiro governador do PT foi no Espírito Santo. Vitor Boas, já 90. teve. O Rio de Janeiro já tem quase 40 anos. Tudo bem, mas já teve, né? O Brizola 2 vezes. E se você considerar o O garotinho que com foi uma pela aliança chapa com de o PT, esquerda, inclusive. pois é, mas foi pôr na chapa de esquerda, né? Com Saturnino senador. A esquerda ganhou, né? Não, a chapa era Garotinho, Benedito e Saturnino. Isso, exatamente. Né? Pode não ser de esquerda, mas ele ganhou como defendido pela esquerda e o Lula ganhou no Rio aquela eleição. Fernando Henrique foi reeleito no primeiro turno, mas o Lula ganhou no Rio. Pois é, então eu fico sempre imaginando, eu falei, caraca, será que vai ser a nossa sina, né? E Senado, mesma coisa. Então a gente vê aí, aqui no Rio, um movimento muito claro, né, de uma adesão do PT ao PAS, que já é conhecido, só que ainda há várias costuras sendo feitas. Uma delas, né, o PAS, a ideia do PAS, ele quer ser o candidato não Bolsonaro, né, da eleição. Tá muito claro isso, inclusive com bolsonaristas, né? O PL já pisca pra ele, né, o Valdemar já falou publicamente que o pessoal do PL lá do Rio gosta dele, né? É porque... a gente falou, a gente passou, né? Não, a gente passou o ano inteiro falando, cuidado, porque o bolsonarismo, né, cresce em cima da hora, olha o Ramagem, que é um zero à esquerda e o carisma de uma planta, menor que uma planta. Condenado, teve 30 e poucos % para prefeito, né, sendo que na capital eles têm menos entrada do que na Baixada, no interior e tal. Só que, internamente, eles brigaram tanto que eles ficaram meio sem alternativa. Que tal porque o candidato era o Bacelar. Isso. Era o Bacelar, que é o super presidente da LERJ, super poderoso, que faz, acontece. Era secretário de governo. Não é o Flávio. Não, o Flávio precisa ser reeleito ao Senado. Ele precisa ser reeleito ao Senado. Ele não vai arriscar. O Flávio vem pro Senado. O Flávio encerra agora? Encerra foi eleito em 18, junto com o pai. O Flávio Flávio, inclusive, já é senador, de novo. Ele não podia ser candidato em 22, que filho de presidente não pode ser candidato, exceto a reeleição. Então ele não podia ser candidato lá. Agora ele pode, só que ele vai ter que abrir mão da reeleição do Senado. Ele não vai arriscar. Fica sem mandato. Mas o candidato era o Bacelar, porque ele foi secretário de governo do primeiro governo do Castro, né? Controlava todas as secretarias, tinha um pezinho em todas as prefeituras. Você anda pelo interior aí, tudo que é obra inaugurada em 21 e 22, teve muita coisa, por causa de privatização da SEDAI e tal. Tá lá o nome, Rodrigo Bacelar, secretário de governo. E aí foi presidente da LERJ, né? Quando o Siciliano sai, né? Porque foi candidato ao Senado, não foi eleito e tal, ficou sem mandato. Virou o presidente da LERJ também super poderoso, nomeando um monte de secretaria no governo. Era o candidato. E eles brigaram e parece que inviabilizou a candidatura do Bacelar. Então quem vai ser o nome? Washington Reis tá com paz. Então, o Castro também vai ser candidato ao Senado, né? Então, qual é a briga que tá no atual momento, né? O que aconteceu? O Castro vai sair pra ser candidato ao Senado? O Castro tem que sair em abril. E aí, a gente colocou o Bacelar é virtual governador. Aqui, o Castro vai sair e aí... Não tem vice-governador. Não tem vice-governador, que o vice-governador foi pro Tribunal de Contas. Uma jogada política do Bacelar pra também. abrir pro Bacelar, o Bacelar só falou assim, só sou candidato se eu ficar no governo, enquanto governador, né, pra reeleição. Então a jogada era essa, tava muito claro. Só que a primeira coisa que o Bacelar faz numa dessas idas... Aí o Castro foi pra Disney, foi lá pro negócio do Dória, foi fazer... Arrumou um monte de desculpa pra sair do país, pra deixar o Bacelar, né, assinando lá as paradas que tem que assinar. Como o Eduardo Paes tá fazendo agora com o Cavalieri, na prefeitura. Só que o Bacelar, numa das brigas, num rompante, uma gota d'água, foi ele tirou o Washington Reis da Secretaria de Transporte. E aí o Washington Reis cobrou o Castro. E o Washington Reis é um apadrinhado, é um elemento desses nomes que eu citei, Bacelar, Castro e Washington Reis, ele é o mais fiel ao bolsonarismo. Ele é um aliado do bolsonarismo, né? Ele é um bolsonarista antes do Bolsonaro, inclusive. Então, o Castro falou, opa, aí tu tá me ferrando, Bacelar. Tu tá se ferrando com o PL. Porque o Bacelar não é do PL. O Bacelar é do União Brasil. E o União Brasil não... E aí, dos acordos que o União Brasil tem...
Washington Reis e MDB. Um dos acordos que tem, inclusive, o União Brasil agora está com progressistas, na federação, um dos acordos é que o União Brasil pode ter candidato próprio. O União Brasil só vai apoiar um bolsonarista se for o Tarcísio. Ou seja, tá esse lenga-lenga a ponto do Castro chegar publicamente, declaração pública, de falar assim, não, eu acho que eu vou ficar no governo, não vou ser candidato a Senado, não. Tudo bem, ou seja, só pro Bacelar não ser o governador. E o Castro aparece em segundo, na verdade, né? Na maioria das pesquisas pro Senado, exatamente como a Laura falou, né? Ele é o governador, agora ele é um nome conhecido, né? Embora ainda seja bastante desconhecido, ele já é um nome mais conhecido e tal, já é terricol e tal. Então, o que a gente tá vendo agora? Não tem candidato a governador da extrema-direita, não tem um nome. O Washington Reis já se colocou à disposição, mas também quer vir ao Senado, não sabe se vem de vice. A princípio deve vir de vice de quem o Bolsonaro apoiar. E aí entra o que a gente... Vai estar namorando com o Paz também. É aí que tá. Entra dois pontos. Isso se aplica, como a gente sempre fala que o Rio de Janeiro é laboratório. Vários locais estão assim, mas o Rio de Janeiro, a gente está vendo de perto, é laboratório para o Brasil. Isso se aplica na eleição nacional. Os caras estão divididos, não tá faltando um ano para a campanha e não sabem qual número eles vão votar. Em quem eles vão votar. Então, aí o Castro já falaram que, não, mas aí tem que vir pro partido, se não vier pro partido não faz sentido, se aplica o Tarcísio também, né? O Tarcísio só faz sentido se for ao PL, exatamente. E aí, isso aí, gente, abre-se um vácuo. E aí, nesse vácuo, o Eduardo Paes, que de bobo não tem absolutamente nada, já entendeu que ele precisa dos votos do interior, onde ele não tem quase entrada, a ponto dele colocar, inclusive, a gente já também mencionou aqui por alto, secretários de locais do interior. Então eu não lembro os nomes, né? Mas tem secretário de cidades do interior, que era lá secretário, sei lá, de urbanismo do interior, pegou. Secretário do esporte lá, sei lá, de Macaé, pegou. Ele foi pegando, tô dando exemplos, tá? Não lembro os nomes. Nessa, inclusive, o filho do Quaquá veio pra cá ser secretário, pela esquerda, né? Então, o Eduardo Paes, recentemente, a última notícia que saiu agora essa semana, foi o Eduardo Paes com o Cláudio Castro rindo, brincando num converscotezinho, como assim... Zero surpresa. E qual é a mensagem? É o Paes falando assim, ó, estou entrando neste reduto aqui, alô bolsonaristas, porque aí, gente, aí também, esse lugar não tem esquerda, tá? O que a gente tá falando não tem disputa de esquerda, esquece. Tem que começar do zero, voltar pra base. Não, a gente não tá falando aí de lugar, são cidades que não tem esquerda, não tem esquerda, não tem... A esquerda de Piraí ou Pezão? Com todo respeito pra dizer eu não tô brincando, falando sério. Pois é, foi o Pezão, inclusive, que apresentou, que se fez questão de fazer a foto lá com ele, com o Paes e com o Castro. E aí, com todo respeito aos nossos... claro que tem, né? Tem vereador, vai ter lá, né? Enfim, tem locais. Tô dizendo que não tem, mas não tem voto, né? Então, fica o Eduardo Paes falando assim. Esse é o recado do Eduardo Paes. Quando o Eduardo Paes fala do Malafaia, por exemplo, a gente na esquerda interpretou de maneira correta, do tipo, pô, os caras são amigos, né? Lá, pô, Paes e Malafaia, né? Caraca, e é verdade. Inclusive... Até em 2018 o Malafaia ficou com o Paes, contra o vice. E é verdade, a gente fala, pô, tá vendo? Esse é o cara que a gente vai ter que votar pra manter a democracia, né? O amigo do Malafaia. Mas esse é um recado que tem o outro lado. O outro lado são os caras da extrema-direita olhando pro Eduardo Paes e falando, caralho, olha lá, o Eduardo Paes tá com o Malafaia mesmo. Por quê? E aí é bom que se diga, o Eduardo Paes tem voto bolsonarista. A gente vai conhecer, né? Eu sempre cito, não. Ele tem voto bolsonarista. Mas o apoio do bolsonarismo de gabinete ele não tem, nunca teve, não gostam dele, falam mal dele, a gente vê as páginas aí de Instagram. O bolsonarismo, institucionalmente falando, Flávio, Jair, não gosta de Eduardo Paes. Pode até sentar pra conversar, não tô dizendo que nunca vai ter Eduardo Paes e Flávio Bolsonaro junto, tá? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que no atual cenário, desde a ascensão de Flávio, até porque é isso, se o Flávio quiser ser governador um dia, ele vai provavelmente ter que brigar, ou ele vai precisar do Eduardo, ou ele vai ter que brigar com o Eduardo. Então eles sabem que o Eduardo Paes é uma força municipal hoje consolidada e potencialmente do Estado, né? Então o cenário hoje é bastante confuso, a ponto da gente não ter claro quem vai ser o rival do Eduardo Paes. Então a gente, e aí tá o PT, parte do PT, né? A maior parte do PT, o PT institucional. Já falou, não, é o Paes e tal, vamos ver se a gente consegue negociar um vice, e até isso vai ser difícil. Não, eu acho que ele não vai ter vice de esquerda, como ele não botou vice de esquerda na prefeitura pra sucedê-lo. Exato. O prefeito do Rio daqui a 6 meses vai ser o até agora desconhecido Eduardo Cavalieri. Exato. 30 anos.
O pessoal que tem, enfim, tem uma base boa no Estado, né, considerando os demais partidos, vai vir também com alguma candidatura, mesmo que seja ali pra fazer alguma fumaça, mas também não sabe quem é. Tem 3 nomes. Fala, Cira Mônica Benício. William Siri, Mônica Benício. Tem que ser algum vereador, alguém com mandato municipal, ou sem mandato, pra não perder o mandato, aparecer, aquela coisa, né? Como aconteceu com o Tarcísio. Pra aparecer e você ter futuras eleições pra deputado, estadual, federal. Fala-se no Siri, mas o Siri talvez seja candidato a federal. Pois também pra puxar voto pra federal. Não tá estabelecido. Faltando um ano, o pessoal não sabe. Vai fazer agora. Glauber quer vir, governador. Glauber sempre com essa coisa de ele fica sem mandato. Pois é. Só pra concluir, Fagner, vou deixar o Fagner falar. Muito pequeno. O cenário é esse, né? Pro Senado, a gente sabe que é uma vaga do Flávio Bolsonaro, ponto, acabou, não tem discussão, né? Aqui é o berço do bolsonarismo e o Flávio Bolsonaro está reeleito. E a segunda vaga tende a ser de alguém da direita, exatamente porque a gente tá vendo aí o Castro, vai saber o próprio Aston Reis, que é um cara que é bom de voto, né, tem bastante voto lá na Baixada, não só de voto, institucionalmente também, de articulação. Tem o próprio Castro, o Bacelar vai saber também que se ele vai vir... Enfim, a tendência é que sejam 2 senadores de direita. A esquerda tem voto com quem? Com a Benedita, uma mulher de 83 anos, né? A Benedita vai ter 84 na eleição. Ela é de 42. Uma senhora, embora bem ali, muito inteira, muito, né? Mas é 84. Mas é 84 anos, né? E é o melhor nome da esquerda hoje, sim, com alguma sobra. É um nome que já foi senadora, né? É uma pessoa, como a Laura falou, né? Precisa ser conhecido. As pessoas conhecem a Benedita. As pessoas têm uma opinião sobre a Benedita, né? Então só conhecem como gostam. Pois né? é, uma mulher que dialoga com o evangélico, com a classe trabalhadora, enfim. É um totem também do PT do Rio. Talvez até o maior nome do PT do Rio, com certeza, né? Aí falou-se de Neguinho da Beija-Flor, porque o Quaquá, mas é coisa do Quaquá, né? Quaquá fazendo quaquazice, bota o Neguinho, caraca, né? Enfim, isso aí, sinceramente, eu só acredito vendo. Vamos esperar. O pessoal provavelmente deve indicar alguém também que tem algum mandato de vereador, né, para poder ter, enfim, para poder puxar ali alguma chapa, para poder se colocar, mas também não tem chance, assim, pouca chance, né? Então o cenário vai ser esse, assim. E o tal do palanque do Lula, que é o que me parece que restou que precisa de palanque do Lula. É possível que o Eduardo Paes dê palanque pro Lula e, por exemplo, não diga um ai pro Lula. Porque ele sabe que o Lula não tem entrada, não tem a popularidade que tem. As pesquisas indicam que o Lula faz o Eduardo Paes perder voto. Então, assim, ele pode até dar um palanque. Fica aí que eu vou tomar um café. Eu não vou posar pra você, não. Porque embora o Eduardo Paes goste lá do Lula, o Eduardo Paes é grato ao Lula pelas políticas, isso é fato, tá? Porque é matemática, né? O dinheiro entra, né? Então, como é que ele não vai gostar? Ele sabe que o Lula... Então, assim, Lula, você vai ter palanque aonde? Em Niterói, em Maricá, no Rio de Janeiro. Vai pra Campos, não vai ter palanque, né? Inclusive, enfim, falando em Campos, Garotinho tem circulado aí com um bom recall também, é um nome conhecido, já foi governador. Também com alguma percentual de votos. A gente sabe que o Garotinho a rejeição muito grande, né? Enfim, dificilmente vai pegar nessa altura do campeonato aí no segundo turno, mas é um nome que tem se ventilado. Na esfera bolsonarista. E que é muito importante na esfera bolsonarista e que mais brigado com quase todos eles lá. Sim. Mas que é um número muito, muito importante, porque tem a prefeitura de Campos, o filho, que eles também brigam o tempo inteiro, e mais o filho do Garotinho, e o Bacelar é de Campos. Então, o Garotinho... É inimigo, né? O quê? Inimigo lá. Inimigo dos garotinhos, mas o Garotinho é brigado politicamente com o filho também, né? Vai, volta, Vladimir, que é em homenagem a Vladimir Lenin. Lenin. Óbvio, porque o Garotinho tem a formação de esquerda. Enfim, companheiro Bolinha. Esse é a questão do Rio de Janeiro hoje. Esse é o drama que o Rio de Janeiro vive, né? Dramático a situação. Só queria fazer o meu comentário, é muito simples, assim. Muito curto também. Eu só gostaria muito que o PT nacional não rifasse o Rio de Janeiro como tradicionalmente rifou nos outros governos nacionais do PT. Já foi, né? Porque isso deu no que deu no Rio de Janeiro, né? Transformou o Rio de Janeiro no que o Rio de Janeiro é hoje. Às vezes a gente tem que falar essas coisas porque é verdade. É verdade, cara. É verdade. O fato do PT, o fato do Rio de Janeiro ter sido sempre rifado em prol da suposta governabilidade, os governos federais que aconteceram entre 2003 e 2014, transformou o Rio de Janeiro no reduto que ele é hoje. É isso. A gente não tem uma esquerda, a gente não tem uma esquerda eleitoralmente competitiva no Rio de Janeiro
por causa disso. E eu acho que, assim, inclusive para repensar o futuro do governo federal, inclusive, como força política, eu acho que passa por recuperar o Rio de Janeiro, por ter um nome, por conseguir construir um nome de esquerda viável no Rio de Janeiro. Sim, e a gente não tem. Em 2006, o candidato do governo federal era o Cabral. Em 2010, o candidato era o Cabral. Em 2014, era o Pezão. Em 2018, foi ser a Márcia Tiburi, que, enfim, era só para marcar território. E a gente precisa, o Rio de Janeiro precisa, né, construir uma força eleitoral significativa de esquerda. E não dá mais para o Rio de Janeiro ser preterido pelo governo federal como foi nos últimos 20 anos. E aí eu gostaria muito que isso acontecesse. Não tenho muita esperança, mas eu não tenho muita esperança em quase nada. Enfim, tô até melhor do que estava, mas não tenho muita esperança em quase nada. Mas, né, acho que é isso. Acho que o meu comentário é esse. Aí, ao passo que a gente vê o pessoal se consolidando como uma força de esquerda e que precisa do contrário, né? O pessoal ao contrário. O pessoal não tem uma capilaridade nacional, precisa, e que bom que entendeu isso, demorou, mas enfim, entendeu isso, precisa apoiar o Lula federalmente e também não pode abrir mão, o pessoal não pode abrir mão de lançar candidatos. Posição independente no Rio de Janeiro. Não pode, exatamente, porque senão não vai ter ninguém daqui a 10 anos. Já, quer dizer, vamos considerar que os nomes que a gente vê aqui do pessoal, que a gente entrevista, que a gente tem contato, que a gente gosta, que a gente vota, já não são nomes exatamente viáveis, né? Mas vamos, daqui a 10 anos, se esses caras não vierem, então não vai vir ninguém, porque o PT faz isso, o pessoal faz isso, o PCdoB, né, com todo respeito, acaba fazendo o que o PT faz, né? Não consegue ter uma independência. Federação, inclusive, agora, federação, né? Então, e tal, tem nomes aí. Agora é oficial. Pois é, a mesma então, coisa. Beleza. E é isso, então fica o pessoal lá fazendo um papel de oposição muito importante, muito fundamental, e a Força Nacional, que é o PT, fica rifando mesmo pelo palanque. Eu também não tenho esperança. Eu gostaria de ver um pouco mais de ousadia. Talvez seja um bom momento para ter ousadia. Exato. Porque acho que é o melhor momento. Porque 2022 era um contexto, esse é outro. Então, será que a gente precisa fechar com o Eduardo Paes no primeiro turno, no PT? Será que precisa ser no primeiro turno? Porque o Eduardo Paes, se chegar, vai falar assim, não, também não preciso de vocês. Então vamos ver, então, vamos botar a Benedita então para ser governadora. E aí vamos ver se vai ser Paes e Benedita. Vai ser Paes e o diabo bolsonarista. Não, então a Benedita aqui apoiando segundo turno. Eu sinto falta disso. Eu falo isso do Paes, inclusive, tipo assim, você apoiar o Paes no segundo turno é uma coisa. O Paes joga muito tranquilo, né? O Paes joga muito tranquilo. Pô, muito tranquilo, nunca tem. Pô, e assim, aí a gente vê o movimento, por exemplo, do Freixo, né? Pô, será que o Freixo hoje, se tivesse feito outro tipo de movimento antes, né? Será que o Freixo hoje não era um candidato? Será que o Freixo hoje não era um candidato? Com 15% de votos? Quem é que vai pro segundo turno? Será que vai com segundo turno com 19% de votos? Será que não poderia ser o Freixo no 13%, ao invés do Freixo no 40%, igual ele tentou? Enfim, são muitas questões. É claro que a gente tá aqui só conjecturando. E falta um ano. Falta um ano. A gente não tem as continhas, né? Luara falou muito bem. Eleição é sobre fazer contas. Esses caras tem caras muito bem esclarecidos com isso do PT, o próprio Quaquá, o Siciliano, são caras de conta, irmão. Fazer essa conta aqui e tal, e a conta fecha. Só que a conta muitas vezes não fecha, né? Então, a nossa avaliação geral é que talvez hoje... Então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que vamos lançar aqui, vamos fazer um balão de ensaio. Freixo, bota o nome do Freixo aí na próxima quest. Bota o nome aí, Freixo 13, na próxima quest com o apoio do Lula. Ver o que vai ser. Enfim, eu tô aqui, não tô dizendo que tem que ser o Freixo, não é isso, mas eu tô aqui realmente achando que o Paes joga muito livre e a gente vai ficar mais um ano aqui falando, gente, vocês querem votar no Paes? Beleza, melhor que o Bolsonaro pô, é isso, a gente vai ter que aqui, infelizmente, fazer oposição. Aquela oposição que a gente faz, né? Tipo, pô, ainda é melhor, hein, galera? Mas, ó, porra, também, você prefere esse sorvete de... Você gosta de aquela tirinha do Dahmer, né? André Dahmer. Você prefere esse bolo de cocô ou de cereja, né? Não gosto de cereja, né? Tipo, porra, né? Eu não gosto de cereja, não gosto de Eduardo Paes, mas também eu prefiro do que o bolo de cocô, né? Enfim, eu acho que a gente poderia ser mais ousado. Inclusive, cadê o Quaquá, pô? Bota o nome do Quaquá aí, cadê o Horta?
Bota esses caras, né? Enfim. E aí entra a própria Niterói, né? Com o PDT, que aí fica a briga interna, né? Não pode apoiar o Neves que é um cara que vai ter, de repente, alguns votos. Seria um bom nome pro Senado, talvez. Enfim, e aí fica também, respinga no Nacional. E aí o Nacional sempre vence. E aqui isso é um negócio que acontece muito. Em São Paulo, por exemplo, quase não acontece. Porque também é mais alinhado ao Nacional. Mas o Rio sempre o Nacional ganha. Sempre a tese nacional ganha. E aí a gente fica aqui, isso já é, se você pegar muito tempo, já tem 30 anos que o PT Nacional deixa de dar repasse, deixa de fazer campanha. A gente realmente gostaria de ver, até porque tem bons nomes, né? A gente entrevista os caras aqui, as mulheres também, né? A gente sabe que tem bons nomes. Tem nomes que se fossem, né? Vamos se unir aqui, vamos pegar eles aqui. São nomes que seriam viáveis, né? Não sei se para ganhar, mas para disputar, né? Tentar pegar um segundo turno, enfim. Essa é a situação. A Realpolitik, né, chamada Realpolitik, não é simples no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar os próximos passos. E é isso. A gente está a poucos passos de ver o Paz, mais do que nunca, ser um candidato contra o bolsonarismo com bolsonaristas. Luara Ramos, boa noite. Obrigado aí pelos apanhados regionais de Bahia, Espírito Santo, Minas. Voltaremos com mais informações na semana que vem. Até lá. Valeu, Caio, Fagner, Daniel. Valeu todo mundo que ouviu a gente até agora. Eu que agradeço aí pela oportunidade de trocar ideias sobre isso, colocar, né, encaixar as coisinhas, tentar encaixar. É muito mais uma tentativa, né, Caio? Tentar encaixar essas informações aí e pensar, né, conjecturar como é que vai ser, pra gente minimamente se preparar, né? 2026 está aí já batendo na porta. Eu achei que o ano voou. Não sei o que vocês pensam, mas espero que a gente já entre mesmo em campanha, e campanha de disputa de valores, eu acho que mais do que tudo. Estou esperando a coragem para isso, assim, para que a gente não fique só no debate do fiscal, da economia, e como é que vai fazer, e fica amarrado naquele ali, enquanto os caras estão ali da disputa ideológica e engolindo a gente. Não, acho que a disputa é de valores, qual sociedade que nós queremos. É a sociedade com tarifa zero, que a gente falou, é a sociedade com igualdade de gênero, né, com construção de política pública para quem mais precisa, mas para todo mundo. E aí pensar um projeto de país, um projeto de país com estatais estratégicas fortes. Não vou falar de Correios hoje aqui, mas com estatais estratégicas fortes, vocês entendem muito bem que nós vamos fortalecer Correios, fortalecer Petrobras, fortalecer nosso sistema de energia, né, que a gente tem aí tantas privatizações, mas quem sabe retomar isso aí. Então, eu acho que a disputa de valores tem que ser muito firme, né, que nós estamos falando de projeto de sociedade. Quando a gente faz essa análise de eleição, assim, tem muito menos a ver com a institucionalidade, com o joguinho político, essa coisa que eu chamo de revista Caras, né, que fica lá, fulano falou, aí ciclano respondeu tal coisa, aí fofoca de bastidor, que a gente até traz, porque tem uma ou outra anedota, mas a gente analisa isso aí para poder falar de projeto de país, né. Então, quando a gente se posiciona como um podcast, né, anticapitalista, de esquerda, nós estamos falando qual lado desse projeto nós estamos. Então, agradecer mais uma vez, até semana que vem, tchau, tchau. É isso, Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, agradecer também, galera que está com a gente aqui, enfim, o Luara, Daniel, Caio, todos vocês, a galera toda que está ouvindo a gente. Enfim, é isso, acho que a gente deu um bom apanhado de tudo que está talvez para acontecer aí, né, pelo menos na região sudeste e na Bahia, embora a gente não tenha falado de São Paulo, né, São Paulo talvez... A região leste. Região leste, né, e aí agora é a gente acompanhar, enfim, eu acho que eu sempre lembro de uma coisa que a Luara sempre fala, né, cara, que pra mim é muito acertada, né, a questão daquilo que não é negociável, né, na hora da eleição. A gente tem que saber o que não é negociável, né, na hora da eleição, e essa hora vai chegar, e eu acho que em 3 anos a gente não teve momento melhor do que esse para poder ousar, né, e para poder colocar na mesa as cartas daquilo que não é negociável, né? Eu imagino que tem muita gente aí com poder
que há 1 ano, há 6 meses, se ouvisse o nome do Lula para 2018, enfim, fazia o sinal da cruz, 26. né? Para 2026, faria o sinal da cruz, né? E hoje não. Hoje tá doida para ouvir o nome do Lula. Então, eu acho que o momento é esse. Se a gente quer ousar, se a gente quer colocar na mesa as cartas daquilo que não é negociável, o momento é agora. Ele está se revelando. É aprender também a fazer balão de ensaio, né? A fazer factoide, né? Neguinho da Beija-Flor. Pô, sabe? Eu acho até a falta de respeito pro Neguinho. Enfim. Daniel, boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Mais um lado B do Rio. Aliás, só sobre dar um último apanhado aqui sobre a eleição, né? Exatamente por causa de momento, tem eu vi um texto hoje no Brasil 247, Gustavo Tapioca, jornalista, não conheço, mas eu achei interessante o título do... Parece até pseudônimo. Pois é, Gustavo Tapioca. Achei interessante o texto e principalmente o título, né? O título é Lula compreendeu a lição que Maquiavel ensinou. Aí o sub é Lula parece ter compreendido o que Maquiavel ensinou há 5 séculos. Quem sobe ao poder com apoio de mercenários, cedo ou tarde precisa livrar-se deles. Falando sobre ter, né, tirado os cargos do Centrão. E eu sempre falei isso aqui. Sempre falei isso aqui. Você se aliar à direita, tudo bem, faz parte. Alguém vai trair alguém. Então, traia primeiro, né? Traia primeiro. Não, nem traiu primeiro, porque os caras não entregavam voto. voto. Né, da traição. Mas, enfim, pelo menos traia primeiro, né? Aproveita. Mas foi bom o momento de fazer, acho que o momento foi exato, porque aí, desculpa, já dei meu boa noite. Mas a aí, gente faz o prólogo. O prólogo. Não é nem o pós-fácil. Se demite há 1 ano, é fraqueza, o governo está derretendo. É só ver o último ministério. É só ver o último ministério da Dilma. O último ministério da Dilma é ótimo, ela acabou em 1 mês, né? Porque ninguém mais queria apoiar. Você, na ascendente de popularidade, na ascendente das pesquisas para o ano que vem, demitir, é um excelente momento. Pois é. E aí tem as notícias de última hora aqui que a gente nem acabou tratando. Hoje a segunda noite foi bastante agitada, né? Que teve aqui... o Lula anunciou o Guilherme Boulos, já anunciou o Guilherme Boulos como ministro, né? Secretaria-Geral da Presidência, que tem um papel institucional muito grande. Isso, para fazer articulação com os movimentos sociais. Provavelmente o Boulos aí da eleição, né? Porque teria que sair em abril, não faz muito sentido, né? Teve autorização aí do IBAMA, né, para exploração da Foz do Amazônia, né, da Petrobras, também já está dando bastante, a gente já tratou aqui desse tema, continuaremos tratando certamente, né, entidades ambientais vão à justiça, enfim. E aí, por último, já há notícias de que o Jorge Messias vai ser mesmo, o Bessias vai ser mesmo indicado para o Supremo amanhã, né, na terça, aí quando você já estiver ouvindo, já tem notícia sobre isso, que também já é um pulo de 10. E aí no programa da semana que vem a gente vai tratar. A gente vai tratar, vai tentar tratar sobre tudo, acompanha nossas redes sociais também, quem sabe aí a gente não produza alguma... Lembrando que o secretário-geral da presidência nos 2 primeiros mandatos do Lula, né, de 2013 e 2010, foi Luiz Dulce, né, que era um nome histórico do PT e tal, então tem um peso. Tem muito peso, despacho no Planalto, né, tá ali, sala a sala, enfim. O Lula apostando no Boulos também como sucessor, né, eu acho que isso é um recado, a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Terça-feira que vem a gente volta para continuar debatendo o Rio, o Brasil, o mundo, a Bahia, o Espírito Santo, Minas Gerais, da maneira que você conhece, independente, contra-hegemônica, com o coração cheio e a consciência tranquila, forte e amplexo. Até lá! Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.